Estamos começando mais um MapaCast. Esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. Estamos aqui toda quinta-feira às 12 horas na sua telinha, trazendo tantas informações, testemunhos, palavras, estudos, enfim. Eita, irmãos, como Deus tem sido bom, né? Estamos chegando aí a quase 100 episódios. Meu Deus do céu. Nem eu imaginei tudo isso que tem acontecido, tantas pessoas que temos alcançado para a honra e a glória do Senhor. Estamos aqui para isso, para divulgar e proclamar o nome dele e deixá-lo ainda mais famoso. Irmãos, não posso esquecer, né, de pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal. Não se esquece, né, de se inscrever, deixar o seu like nesse vídeo também, para que nós possamos alcançar mais pessoas. E uma das coisas que o YouTube entende é exatamente quando você faz esse movimento de compartilhamento, de like, de inscrição e até mesmo de comentário. Eu sempre digo, se Deus em algum momento falar com você durante esse episódio, nos deixa saber, deixa um comentário. Sempre estou procurando ver, respondê-los à medida do possível. E é isso. Vamos lá, sem mais delongas, vou apresentar aqui o nosso convidado de hoje, esse que é o episódio 95. Meu Deus! Falta apenas 5 episódios para chegarmos aí ao número 100. Glória a Deus. Mês que vem faremos 2 anos, né, João, de MapaCast, postando aqui semanalmente, toda quinta-feira, conteúdo aí para vocês. Irmãos, trabalho, mas Deus tem nos ajudado, nos fortalecido. Pois bem, o convidado de hoje é natural daqui de Garanhuns, missionário, atua também na gestão pública, membro da Igreja Batista Pentecostal. Gosta do fogo, viu? Já perguntei a ele, gosta do fogo. Perguntei a ele qual foi o episódio que você assistiu nosso aqui da Irmã Zezé, olha. Tá vendo? É desse jeito. E também ele está à frente aí há um bom tempo, acredito, né, do Pílulas do Poder. Ele vai falar sobre esse trabalho que ele tem na internet aí. Então, enfim, seja muito bem-vindo, Murilo Macena, aqui ao MapaCast. Eu agradeço demais o convite. Estou muito honrado de estar aqui. Glória a Deus. E eu tenho acompanhado alguns episódios da Irmã Zezé. Foi tremendo. E estou muito feliz de estar aqui. Amém. Espero que seja uma conversa muito edificante para a glória de Deus. Amém, amém, Murilo. Então, já nos conta um pouco aí sobre tua trajetória. Você que nasceu aqui em Garanhuns, nos conta um pouco do teu contexto familiar, enfim. Bom, trazendo para o contexto cristão, que nós vamos conversar aqui um pouco. Minha mãe, ainda jovem, comigo e com meu irmão, somos 2, pequenos ainda, ela se converteu na Assembleia de Deus e começou a estudar a Bíblia com mais profundidade e começou a nos levar por aí. Então, assim, o contexto que eu cresci foi nesse meio cristão já, graças a Deus. Ela sempre nos ensinou, mesmo antes de se converter, ela era uma mulher muito temente a Deus e nos conduzia, nos ensinava, a mim e ao meu irmão, nesse caminho. E aí cresci, depois que ela saiu da Assembleia de Deus, foi para a Batista tradicional, a primeira igreja batista de Calçado, e lá nós ficamos. E teve um período que eu me distanciei, né? Me distanciei alguns anos, bem distante, fiz de tudo que o jovem, na idade que eu me distanciei, faz, de festas, bebida, tudo. Fiquei um tempo muito distante do Senhor. E Tu tinha quantos anos nessa fase? Eu tinha mais ou menos era 16 a 18. Bem jovem, né? Jovem. Então, fiquei esse tempo distante, mas com aquele vazio muito grande. E aí, 20, 21 anos e tal, até que eu me formo. Sou formado em administração de empresas, me formo aqui em Garanhuns. E após a minha formação, eu fui fazer um cursinho que estava chegando aqui em Garanhuns para concurso. Eu lembro até o nome, LFG. E nesse cursinho, conheci uma pessoa que é um amigo que me ajudou muito. Não nos conhecíamos, nos conhecemos nesse cursinho, Luciano Mota. E aí ele participava da missão Mocidade para Cristo, MPC. E lá dentro dessa missão,
eu estava distante, ele percebeu, ele tem um discernimento, percebeu o meu vazio, percebeu a minha sede e aquela vida sem sentido que eu estava levando. E ainda ali no início da nossa amizade, eu um pouco reticente e ele incisivo, sempre muito, muito pontual no que ele falava. Ele percebeu o meu vazio e começou a ministrar Jesus para mim em 2014, até que ele me convida. Dentro do MPC tinha, acho que algum desafio que era jovem alvo, alguma coisa nesse sentido. E ele me escolheu como jovem alvo, eu não sabia. Então ele orava por mim e ministrava a minha vida. E ele me fez um convite para participar em 2014 da Consciência Cristã em Campina Grande. É um evento que acontece lá, é um evento de teologia reformada. Acho que eu já fui para um ano. Benção, eu fui no de 2014 e lá, Edja, foi onde toda a minha vida mudou. Assim, em muitas ministrações, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias, mas a ministração de Paul Washer em Romanos 3, onde ele aprofundou ali sobre que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, ele aprofundou de um jeito que ali eu tive, de fato, a minha conversão genuína. Então, antes, tudo que eu tinha vivido dentro do meio cristão, eu ia, claro, orientado pela minha mãe, mas eu não tinha tido a minha experiência pessoal ainda com Jesus. Então, ali, dentro daquele evento, na pregação de Paul Washer, eu lembro como hoje, uma pregação que está muito viva em mim, volta e meia eu estou voltando nela no YouTube lá, para revisitar. E foi impactante o que aconteceu. Fui dormir pensando, no outro dia a gente voltava aqui para Garanhuns de ônibus, e eu lembro que nessa volta de Campina Grande para Garanhuns, Luciano percebeu como eu estava devastado, era como se um trator tivesse passado por cima de mim. Me deixou no canto e foi para outro lugar no ônibus, e eu vim de Campina Grande a Garanhuns chorando, convicção de pecado, arrependimento, chorando. Foi um caminho que eu cheguei aqui com os olhos inchados. E dali, naquele dia, foi automático. Tem pessoas que eu entendo, leva tempo para deixar algumas práticas e tal, mas foi automático. Na mesma noite ali, o desejo que eu tinha por estar em ambientes de festa e beber, saiu. Para a glória de Deus. Então, desde aquele dia em diante, eu comecei uma jornada. Então, eu voltei para Calçado, daqui de Garanhuns para Calçado, e voltei com um pensamento. Como eu estava distante da igreja, vou procurar uma igreja que tenha a pregação cristocêntrica e tal. Aí voltei para a primeira igreja batista de Calçado. Só que lá na igreja estava acontecendo algumas mudanças, eu não lembro bem porque foi, estava sem pastor, e aí fui visitar uma igreja que estava chegando há pouco tempo em Calçado, a Igreja Batista Pentecostal, essa da qual estou participando hoje, sou membro. E é uma igreja missionária, a Igreja Batista Pentecostal, a sede é em Moreno, e essa igreja já havia feito algumas missões em Calçado. Então, eles vinham com ônibus, com os membros de Moreno, e faziam lá o evangelismo, teatro, culto na rua, e implantaram essa igreja, e aí minha prima falou, vamos comigo na Igreja Batista Pentecostal? Tu vai gostar. Aí eu voltei desse evento assim, eu tenho que filtrar tudo, né? Porque... Então eu vou visitar, mas eu não garanto que vou ficar não, porque eu preciso ver se o que é pregado lá está na Bíblia e tal, tive esse cuidado. E aí nas primeiras pregações eu já vi que era uma igreja muito séria, muito apegada ao evangelho genuíno, a pastora Denise, missionária Denise. E daí em diante, Edja, me envolvi na igreja, entrei em um mini curso que tinha lá, que Denise ministrou sobre missões, e me apaixonei por missões. E aí em 2014, eu acredito que ainda 2014, 2015, eu fiz a minha primeira viagem missionária, que foi para Porto Real do Colégio. Divisa entre Alagoas e Pernambuco, salvo engano. Próximo a Penedo. Já foi com o pessoal da igreja. Pessoal da igreja, isso. A Igreja Batista Pentecostal de Moreno, sempre nas férias, antes da pandemia, né? Sempre nas férias e nos feriadões organizavam essas viagens e escolhiam cidades nos sertões de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, para fazer esses evangelismos. E aí, depois desse curso, eu fui nessa primeira viagem missionária e ali eu me encontrei. Ali
eu me satisfiz, eu voltei assim, realmente é isso que eu quero, realmente é isso que importa. É você falar de Jesus para pessoas que nunca ouviram, é você orar por uma pessoa e através do Espírito ela ser curada e ela dar glória a Jesus. Então isso ali, assim, eu voltei empolgado já para a próxima viagem. E dali em diante eu me envolvi em todas as missões que a igreja fazia e foi tremendo. Essa foi a minha primeira viagem missionária e daí em diante tem muitas histórias para contar. Eita, nos fala um pouco também sobre esse trabalho que você faz na internet, acredito. Tem mais de 10 anos, não tem não? Não. Mas tá próximo. Tá. Mas tá bem pertinho, porque eu lembro que faz muito tempo, Faz muito tempo. que você tem, né, o Pílulas do Poder e que você posta, enfim, conteúdos, frases, tudo mais. Então, nos fala um pouco como surgiu isso no teu coração, como tem sido. Bom, o Pílulas de Poder surgiu de duas coisas, eu poderia dizer. Primeiro, dessa minha inquietação missionária. Em 2018 e 2019 eu morei em Caruaru, estava trabalhando lá na Controladoria Geral do município e foi um período que eu não fiz muitas viagens missionárias porque eu estava focado no trabalho, só que isso me inquietava muito, me deixava muito inquieto. Eu vendo a igreja fazer avanços missionários e eu não participar, isso me inquietou. E eu comecei a pensar em alguma forma de fazer a missão, não parar. E aí também, Wedja, eu vou explicar o nome Pílulas de Poder, você vai entender. Passei por algumas situações no trabalho, vida pessoal, em que a palavra de Deus, o versículo declarado, a palavra orada, me tirou de situações assim tremendas, terríveis. Mudou o ambiente. Quando eu aprendi que é uma ferramenta bíblica, o poder de orar a palavra, o poder de declarar a palavra. Então, são chaves, né? São chaves, são ferramentas, né, que nós podemos lançar a mão. Então, quando eu descobri isso através, lógico, de ministrações de homens e mulheres que falam sobre isso na internet, pastores, eu comecei a praticar e ver o resultado. E eu pensei, uau. Dá certo, né? Certo. Dá certo. Dá certo. E aí, inúmeras vezes, às vezes no trabalho, a pressão, aquela coisa toda, eu ia lá no banheiro, declarava um versículo. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Voltava diferente. E eu comecei a ver, dá certo. Então, eu quero levar isso para as pessoas, porque eu imagino que as pessoas passam por situações e muitas vezes não sabem nem o que orar. Não nos faltam palavras, às vezes. Então, é uma ferramenta. Se a gente tem a palavra, por exemplo, salmos, são orações, são louvores. Então, às vezes nos faltam palavras e Davi tem ali, Asdaf tem ali escrito, então que traduz aquilo que a gente está sentindo. Então, eu comecei a ver que havia um poder na palavra declarada e aí eu vou criar um Instagram para falar sobre isso, colocar um devocional, colocar um versículo para as pessoas declararem. E aí eu pensei, qual o nome? Aí comecei a pensar nos nomes, né? Aí o nome que eu pensei foi Declare a Palavra. Só que aí quando eu fui criar, já tinha. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Declara a palavra, hashtag eu não quero. Essas coisas que você vai colocando para... Não queria. Aí eu fui pensando, vou colocar Pílulas de Poder. Hoje em dia muita gente já sabe, mas no início era, por que Pílulas de Poder? Tu vende comprimido? Tu vende alguma cápsula? Não. Porque eu entendo que cada versículo é como se fosse uma pílula poderosa para a nossa ansiedade, é uma pílula poderosa para o nosso desânimo, é uma pílula poderosa para a tristeza. Então, ficou esse. Na verdade, eu queria declarar a palavra, não tinha como fazer, ficou Pílulas de Poder, e aí quando as pessoas têm dúvida do que é, eu explico. É o poder que há em cada versículo, em cada palavra que tem na Bíblia. Então, Pílulas de Poder. E aí, em 2019, no final de 2019, foi criado o Pílulas de Poder. E aí... sem pretensão. Na verdade, eu queria postar meus devocionais e postar versículos que ajudariam as pessoas a declarar a palavra em alguma situação. Só que 2020 chega, pandemia. E na pandemia foi uma época que as pessoas estavam procurando muito esse tipo de conteúdo. Muito, muito. E aí veio a criação do Reels e eu comecei a postar os Reels. Simples. Um versículo, uma paisagem e uma música, e um louvor. E isso viralizou de uma forma que fez o Pílula de Poder crescer muito rápido. Então cresceu muito rápido. Eu lembro que os meus amigos ficavam tirando onda. Eita, tu vai chegar a 10 mil, vai ter o arrasto pra cima. Não tinha aquilo, né? Que tinha que ter 10 mil seguidores para ter o arrasto pra cima. Sim. E aí tiravam onda e tal.
Mas aí Deus ele soprou, na verdade, o pílula de poder, porque eu digo que não tem nada a ver comigo. O pílula de poder não tem nada a ver comigo. Quantas vezes eu orei, assim, para que o Senhor colocasse alguém para eu doar esse Instagram? Porque tem horas que, tipo assim, eu digo, eu tô fazendo pouco com essa ferramenta que Deus me deu. A influência que Ele me deu, as pessoas que me seguem. Então, teve momentos que eu pensei, eu tô fazendo pouco. Se Deus me mostrasse alguém, eu dava esse Instagram. Porque não é meu. Não é meu. É de Deus, tá para servir, é da missão. Então, o Pílula de Poder cresceu muito nesse período da pandemia. E foi um tempo também onde Deus me conectou com muitas pessoas ao redor do Brasil, ao redor do mundo. Hoje, pela bondade e misericórdia dele, eu tenho contato com muitos missionários e eu consigo fazer essa conexão entre os missionários, entre pastores que quer, por exemplo, tem na última viagem que eu fiz ao Amazonas em 2023, estava lá em Manacapuru, no Rio Manacapuru, e um pastor de São Paulo entrou em contato comigo, porque um pastor do Ceará passou o meu Instagram para que eu pudesse indicar algum lugar no sertão de Pernambuco para receber água. Para ele fazer o poço artesiano. Então, assim, são conexões que Deus traz que é só Ele. Só ele. Então, assim, hoje eu tenho entendido que eu tô nesse lugar, assim, também de fazer essas conexões, de conectar os propósitos, os chamados, para que a obra avance e o evangelho do reino chegue nesses lugares. Então, desde que o Pílulas cresceu muito, o Senhor tem me dado essas oportunidades de conhecer pessoas, de conhecer lugares e de alguma forma contribuir um pouquinho com o avanço do reino dele. Então o Pílula de Poder veio daí, o nome Pílula de Poder significa isso, e desde então estamos aí na missão digital também. Ai, evangelizando no off e no on, né? Exato. É o certo, né? É o certo. Ô Murilo, e nos conta um pouco sobre as tuas viagens. Eu sei que você já viajou a alguns países, tudo isso, algumas experiências que você puder nos contar, algumas coisas que te marcaram. Boa. Também, através da Igreja Batista Pentecostal, nós fizemos muitas viagens aqui para os sertões de Pernambuco, sertão da Paraíba, de Alagoas. Foram viagens assim que me marcaram muito. E aí, em 2015, nós nos aprofundamos em um curso para missões, estudando o livro de Atos nas minúcias, nos preparando para a primeira minha viagem transcultural, né? Para outro país, para outra cultura, também através da pastora e missionária Denise, que conduziu eu e mais 2 missionárias lá em Calçado, para que a gente pudesse orar, gerar isso em oração, em consagração, estudando realmente as missões ali da igreja primitiva, e também como o nosso foco era o Equador, nessa primeira viagem transcultural, estudamos um pouquinho de espanhol. Então a gente contratou uma das métricas... Tu hablas espanhol. Um pouquinho. O básico. E nós contratamos uma médica cubana para nos auxiliar, pelo menos no básico, né? E aí nós fomos em 2016, no início de 2016, para o Equador. Foi a minha primeira viagem transcultural e lá nós ficamos 30 dias. E nós fomos dar um apoio a uma missionária da Assembleia de Deus da Bahia e o pastor Josemar, salvo engano, e sua família, que também estavam lá no contexto brasileiros. Ele era brasileiro, casado com equatoriana, e a missionária Sandra estava lá também dando apoio ao pastor Josemar. E nós fomos dar esse apoio durante 30 dias. Então, nós chegamos lá, servimos na igreja local, servimos na igreja sede lá da cidade que nós ficamos, Ibarra, e também tivemos a oportunidade de estar numa tribo indígena, da tribo Quechua. Então, foi um tempo muito precioso, um tempo onde também... Eles falam espanhol? Espanhol. Os índios não, né? Um pouco. Eles falam a língua dele, aí tinha que ter alguém que fizesse ali um pouco a tradução. E eu lembrando aqui, Wedja, como eu vim da primeira igreja batista, lá a gente não ouvia falar muito sobre os dons do Espírito, porque, na verdade, o viés da primeira igreja batista de Calçado, pelo menos,
é cessacionista. Não crê na contemporaneidade dos dons. Então, para mim era novo. Então, quando eu cheguei na Igreja Batista Pentecostal, depois da conversão... o Espírito Santo com força, não foi? Aí tu botasse para rodar também, não foi? Depois dessa minha conversão em 2014, só um parêntese, eu voltei e quando se falava nisso ou quando eu via alguma manifestação, lá, graças a Deus, é muito controlado, entendeu? Você vê em alguns momentos pontuais, culto de oração, alguma coisa ou outra, e eu ficava, tenho que entender isso aí. E aí eu comecei a consumir ali Luciano Subirá. Livros e mais livros, ministrações e mais ministrações, e eu comecei a fazer uma oração: Senhor, tudo que o Senhor tem eu quero. Se o Senhor tiver nisso, eu quero. Eu não entendia muito, né? Então comecei a estudar. Eu lembro que eu comprei aquele livro dele, Línguas Estranhas. E aí eu tenho, sei lá, 4 exemplares, porque eu sempre empresto e nunca me devolve. Então eu já tenho de sobra, porque volta e meia eu tô ali. Eu quase não empresto um livro, porque eu sou meio ciumenta com o livro. Mas quando eu empresto, João, olha, eu não quero que amasse, não marque e me devolva. Porque crente tem esse espadinho. Tem. De pegar... Tem mesmo. E pensar que a gente doou. Exatamente. E esse eu tinha um apego muito grande, porque eu estudei esse livro e tal, e eu só tinha um exemplar. E depois que eu vi que a pessoa não devolveu, eu comprei logo muitos. Porque quando eu emprestava, eu sabia, eu não vou nem cobrar, porque vai que Deus ministra e essa pessoa recebe o dom de língua. Recebe, abençoado. Tu sabe que esse livro dele é baseado num estudo do David Roberts, que é O Andar no Poder, O Andar no Espírito. Eita, já li. Aquele livro, excelente. Eu tô no meio. Pronto. Meu Deus. Eu já li, eu não lembro se eu cheguei ao final, mas tremendo esse livro. Tremendo. Muito. Então eu comecei a estudar, procurar pastores ou teólogos que falassem de uma forma equilibrada sobre os dons. E antes dessa viagem, nas consagrações, eu vi aquelas manifestações do Espírito ali nos momentos de orações da gente. Eu, Senhor, meu Deus, a gente vai para um ambiente tão... como é que eu posso dizer? Pesado. E eu preciso me revestir desse poder. E fui em oração. Eu não tinha recebido ainda essa minha experiência com o Espírito Santo ainda. E aí fui. Eu lembro que eu fui antes um pouco para São Paulo, que eu fui passar um tempo lá com a minha família, antes de embarcarmos para o Equador. E aí quando eu chego na igreja da minha tia, Deus usa o pastor, Deus usa a pastora para mim e tal, tem aquela experiência toda, mas ainda não foi o momento. E lá no Equador, quando nós chegamos, que o pastor falou os alvos missionários, era coisa assim pesada, e eu, meu Deus do céu, só eu aqui não sou revestido ainda do poder, Senhor, me visita, Senhor, e tal. E com aquela oração, eu sei que logo no início ali da viagem, eu tive o privilégio de ficar num quarto sozinho, nos meus momentos de oração e de busca ali, e de ouvir no YouTube Luciano Subirá, o Senhor me visitou e eu recebi o dom de línguas ali, e aí foi só alegria. Só alegria. Só alegria, eu não podia me conter. Quando chegava no culto, eu só queria ficar falando. Só queria treinar meu novo idioma, né? Exatamente. Então foi muito precioso receber esse presente nessa viagem missionária. E é isso que acontece, né? Quando a gente está em viagem missionária, Deus nos presenteia com experiências assim que só numa viagem missionária a gente consegue experimentar. E aí nós ficamos 30 dias lá com o pastor Josemar, a missionária Sandra, a pastora Denise, a Natália, a Patrícia. E foi um tempo muito precioso, lá também com as crianças da tribo Quichua. Foi precioso demais. Então, essa primeira viagem transcultural minha também me abriu mais me ampliou, né, a visão a respeito de missões. E só mais um adendo. Eu estava lendo, essa semana eu estava falando na igreja sobre obediência, e eu fazendo um paralelo, né, da obediência extravagante de alguns homens e mulheres da Bíblia e até homens e mulheres da história da igreja recente. Eu estava vendo do missionário Jim Elliot. Acho que você já ouviu falar. Ele foi um missionário que ele sentiu o chamado de Deus para o Equador. Inclusive, ele trabalhou com a tribo Quichua também. Só que o chamado dele foi para os povos Aucas. Ele e mais 4 amigos deles foram chamados, assim, 3 chamados de Deus, e foram para o Equador. Só que essa tribo era uma tribo muito selvagem e não tinha contato com a civilização, agressiva, hostil. E o que é que eles fazem? Eles começam a estudar aquele povo, começam a sobrevoar, fazer o primeiro contato com ele, mandando presente para eles através de cordas, e eles recebem os presentes. Depois eles vão ali para a margem do rio que tinha e começam a fazer um contato um pouco mais próximo. E quando eles se sentem seguros,
de fazer o contato direto, eles vão para essa tribo e lá todos eles são mortos a lanças e flechas. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, a obediência deles custou a vida, né? E não para por aí. Quando essa notícia corre e chega para a esposa de Jim, Elizabeth Elliot, quando a gente pensa que ela vai tomar outra atitude, meses depois ela se junta com a irmã de um dos missionários que morreu lá e vai evangelizar aquela tribo. Ela vai manter contato com aquela tribo, liberar o perdão e ministrar Jesus. E ali um dos assassinos, um dos caras que lançou sobre o marido dela flecha e matou, se converteu e foi um dos caras que deu andamento no evangelho ali naquela tribo. Então, assim, são essas coisas que eu li, eu digo, meu Deus do céu, que obediência extravagante, assim, ao ponto de derramar o sangue, né? Uhum. E isso me confronta muito. Por isso que eu fico inquieto. Eu digo, eu tô fazendo pouco. Então, é como você falou aí, Wed. Então, a gente tem que estar em todo canto. É no digital, é no pessoal, é indo, é orando. A gente tem que estar. Então, isso me confronta muito. E aí, depois, eu voltei do Equador e fiquei no dilema. E agora? Eu deixo a minha carreira na gestão pública para viver em missões integral. Fiquei nesse dilema. Luciano também foi, mais uma vez, um homem de Deus na minha vida que me orientou e me conduziu, porque uma das coisas que a gente tem que ter cuidado é de a gente não querer viver o chamado do outro. Às vezes Deus tem um chamado específico para o Edja que não é o meu. Então, às vezes a gente começa a se comparar e às vezes começa a viver o chamado que aquela pessoa está vendo. Então, por algum momento, eu não estava me encaixando porque eu achava que eu tinha um chamado integral como fulano, como ciclano, e aquilo estava me colocando num ativismo religioso e fazendo mal para a minha saúde emocional, saúde física e espiritual. Então, o Luciano me chama, ele foi um discipulador para mim, conversa sério comigo, e aí é onde eu baixo a guarda e vou tentar me encontrar em Deus. Então, é um período que eu passo um pouco distante das atividades da igreja, atividades missionárias, tentando me reconectar com a minha identidade e com o meu chamado. Porque cada um de nós tem um chamado específico. Quando eu entendi isso, a minha cabeça fez... Tudo mudou. Tudo mudou quando eu entendi isso. Então, eu creio dessa forma. Deus tem um chamado específico para cada pessoa. Eu creio muito que em cada área de influência da sociedade, a teoria dos montes de influência, Deus tem levantado homens e mulheres, então Deus chama uns para levar o evangelho dele no campo missionário, Deus chama outros para revelar Jesus na política, Deus chama outros na publicidade, no marketing, na família, na religião. Então, assim, a gente tem que saber e buscar em Deus qual é o meu chamado específico, o que é que Deus tem para mim, o que é que Deus quer de mim, para que a gente possa servi-lo com o dom que ele nos deu. Então, cada pessoa tem dons e talentos diferentes, características diferentes, e a gente tem que buscar em Deus por onde é que a gente vai amplificar isso e revelar Jesus em tudo. Então, essa experiência transcultural para mim foi maravilhosa, tremenda, e depois, quando eu volto, passo esse período sabático, me reencontro, começo a voltar a servir a Deus, fazer viagens missionárias, mas com o entendimento que o meu chamado não é integral. O meu chamado é também na gestão pública. Como foi que tu percebeu, assim, como foi essa virada de chave na tua busca? Nesse período que eu fiquei buscando de Deus qual é o meu chamado específico, o que é que eu tenho que fazer depois dessa viagem, será que eu tenho que mergulhar? E aí Deus foi muito claro, com essa visão que ele me deu, essa visão de que eu tinha que entender que eu também tinha um chamado no monte da gestão pública, da política. Então, estudando para concurso, passei um período estudando para concurso e foi onde eu comecei a passar em alguns concursos e fui para Caruaru estudar, fui para Caruaru trabalhar na Controladoria Geral de lá, e lá também eu me encontrei, foi onde eu pude ministrar os meus colegas de trabalho, foi onde eu pude dar o meu melhor no serviço que eu fazia e entender de Deus justamente isso, que eu também tinha esse chamado na gestão pública. Então, o meu chamado missionário continua, mas eu tenho o entendimento que eu tenho chamado para o campo, mas também para a política, para a gestão pública. Então, eu dou o meu melhor
onde o Senhor tem me colocado. E Deus tem me colocado em alguns lugares na política, em lugares onde eu posso revelar Jesus, onde eu posso falar dele, onde eu posso orientar de uma forma que a gente veja a coisa andando conforme ele quer. Porque estamos vivendo uma crise política, de gestão pública, estamos verdade. numa crise terrível. E isso que você está falando, esse entendimento de saber que precisamos de cidadão dos céus. Isso. Em todas as esferas da sociedade, né? Seja dentro de congresso, seja dentro de igreja, seja, né, em missões, seja empreendendo, enfim. Isso, né? Exato. Porque quando você tem um entendimento que você é um embaixador do reino dos céus, você tem a consciência de que você está representando o reino de Deus em qualquer lugar. Seja atendendo uma pessoa fazendo unha, fazendo o cabelo dela, ali você está ou deveria estar servindo de forma consciente. Exato. Né? Porque é racional. Às vezes a gente quer trazer muito para o âmbito da emoção as coisas de Deus, quando na verdade é racional também. Né? Oferecer esse culto racional, oferecer, como Paulo diz, né? O sacrifício hoje sou eu. Isso. A oferta sou eu. Exato. Né? Exatamente isso. E é isso. Deus, ele tem dado dons e talentos a cada um, né? E a gente tem que revelar o caráter de Jesus. Né? Em cada oportunidade que a gente tem, às vezes você não vai nem falar, mas a pessoa vai ter contato com Jesus através de um olhar, através de uma fala sua. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência que você falou, Wadia, que a gente é embaixador e onde nós estivermos, nós temos que revelar Jesus. E deve ser um baita desafio para tu, no meio de um ambiente, por vezes, tão corrompido. Sim. Né? Sim, muito, muito. Mas graças a Deus que ele tem me colocado em lugares e com pessoas que têm o coração inclinado, têm o coração temente. Então, o que falta muitas vezes é uma orientação, o que falta muitas vezes é uma direção até bíblica mesmo, até profética nesse sentido. E graças a Deus ele tem me colocado nesses lugares onde as pessoas dão ouvidos à palavra de Deus. Porque se torna muito mais difícil quando as pessoas que estão nesses montes de influência, elas não têm o temor da palavra, não têm fé em Deus. Então é muito complicado. Então a gente precisa permear. Porque tem lugares que um missionário não vai conseguir chegar. Um missionário que eu digo que está no campo. Tem lugares que um pastor, por vezes, não vai conseguir chegar. Então, somos nós que temos que ir levando ali a palavra. Jogando as sementes. Né? Jogando as sementes. Jogando as sementes, isso mesmo. Então... As pílulas. As pílulas de poder. Então, realmente, a política, como você falou aí, é um ambiente complicado, é um ambiente difícil, muitas vezes. E eu acredito, Edja, que muito disso que a gente vê na política hoje é justamente porque durante um período nós, os filhos de Deus, viramos as costas para isso. Era muito fácil de encontrar anos atrás alguém falando política é do diabo. Política é do diabo, eu não me meto. E aí durante esse período que nós, os filhos de Deus, viramos as costas para a política, os filhos das trevas dominaram. Então assim... É um trabalho de formiga agora, é um trabalho onde Deus está levantando homens e mulheres com esse entendimento que vai levar aí anos para que a gente veja a coisa mudar. E eu creio que está mudando, eu creio que Deus tem levantado sim, a gente encontra sim na política filhos de Deus, a gente encontra de verdade pessoas que estão dispostas a fazer, honrar Deus com aquilo que Deus tem colocado nas mãos. E é bom fazer parte disso. Para mim é o maior privilégio ter participado daquilo que ele está fazendo. Exato. Ele ter pensado em nós, meu Deus. Exato. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? E eu estava até ouvindo uma palavra agora há pouco de Camila, e ela falando sobre que muitas vezes aquilo que está pesado na nossa vida é exatamente as escolhas que nós estamos fazendo em relação a não se render ao chamado de Deus. Sim. Então é muito pesado fugir dele. É muito pesado fugir. Então, quando estamos com sobrecargas, por vezes, são as cargas das renúncias que não fizemos,
São cargas das coisas que não estamos colocando diante do Senhor. E realmente é muito pesado. Sim. Carregar pecados, Exato. carregar decisões erradas que nós tomamos ao longo da vida. Se a gente não colocar esse fardo sobre Jesus, aí a gente torna a vida muito mais pesada. Exato. Exato. E o que eu tenho aprendido também na caminhada, Ed, é que Jesus não põe fardos, Jesus tira. Então, se a gente está vivendo uma estação assim pesada, realmente a gente precisa... Tá errado, né? Tem que parar e recalcular a rota. Exato. Perfeito. É isso. Exato. Porque é verdade. Eu já meditei sobre isso. E quando ele diz assim, Murilo, que as coisas dele são leves, são suaves, porque nos pegamos achando que é pesado. Exato. Né? Então não é dele. Não. Porque ele experimentou essa leveza, ele ensinou e ele nos afirma em sua palavra que o jugo dele é suave e leve. Exato. Então, se está pesado, eu preciso refletir sobre isso. Perfeito. Realmente é uma consciência de... É uma consciência mesmo de entendermos que precisamos lançar sobre ele todos os dias da nossa vida. Sim. Estava até comentando esses dias que, por vezes, nós não deixamos claro algumas coisas nas nossas orações. Por exemplo, todos os dias precisamos nos arrepender dos nossos pecados, né? E às vezes nós terminamos o dia dizendo, Senhor, perdão pelos pecados desse dia, tá? Nós precisamos dar nome a esses pecados. De forma genérica, né? Eu preciso dizer, Senhor, perdoa porque hoje eu menti. Nessa situação, Senhor, eu peço perdão porque eu fui impura nesse pensamento. Porque eu vi isso daqui hoje. Deixar claro diante de Deus o que fizemos. Né? Eu acredito, Murilo, que santidade não tem a ver com quem menos peca, mas com quem mais se limpa. Porque todos estão pecando. Mas quando eu tenho... Veja, Paulo se diz... Né? Paulo se coloca como o pior dos pecadores. Sim. Talvez não fosse. Mas a consciência... Exato. De entender que as falhas que ele ainda tinha o tornava tal, faz com que ele tenha um coração de arrependimento. Porque se eu acho que estou imune, ou se acho que já andei o bastante, né, isso me faz ter um coração religioso, que é o que Deus resiste. Orgulhoso. Que é o que Deus vai dizer assim, não te quero. Exato. Né? Exato. Então, são verdades que precisam ser ditas e meditadas por nós cristãos mesmo, e termos a consciência de que somos terríveis sem Ele. E que se nos afastarmos um pouquinho do Senhor, somos capazes de fazer coisas que até nós duvidamos. Exatamente. Exatamente. É como o Paulo fala, né? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então a gente precisa ter essa consciência realmente. Eu estou lendo o livro de Jonas Madureira, que tem ministrado muito, tem me confrontado muito, justamente sobre essa questão do quanto a gente deve se humilhar diante de Deus. Porque assim, o livro chama Inteligência Humilhada. Então assim, diante da grandeza de Deus... Gostei. É tremendo esse livro. Diante da grandeza de Deus, diante da infinitude de Deus. Até ele cita Charles Spurgeon, que diz assim, que um dos pensamentos que mais nos humilha é quando você começa a contemplar Deus, porque você tem a sensação e você tem a noção do quanto pequeno você é. Exato. Do quão pequeno você é. A nossa mente não alcança nem quem nós somos. Quem eu sou. Eu não consigo dizer para você quem eu sou de fato. Deus sabe quem nós somos e sabe quem Ele é. E às vezes a gente cai na besteira ou na arrogância de querer definir Deus, de querer falar Deus como que... É uma matéria que a gente não vai conseguir exaurir, não vai conseguir falar de uma forma exaustiva, porque, assim, Deus é tão vasto, e ele diz assim, que ao mesmo tempo quando a gente contempla, ao mesmo tempo que a gente se humilha, a nossa mente é humilhada diante dos pensamentos de quem é Deus, a nossa mente também expande. Amém. Então é maravilhoso isso. Então, é necessário que a gente se humilhe diante de Deus e a gente tenha muito claro isso na nossa mente,
que tudo que Deus faz, que tudo que a gente consegue avançar, consegue conquistar, é dele, por ele e para ele. Então, assim, Verdade. a gente não tem mérito nenhum, a gente tem que devolver a honra e a glória na hora para Jesus. E eu morro de medo disso, porque assim, ele não divide a glória dele com ninguém. Inclusive, nessa pregação do Paul Wash, em 2014, teve um momento, Ed, aqui, acho que ali tinha crente de todo viés. Tinha os reformados, tinha os pentecostais, os neopentecostais. E aí tem algumas práticas, né, que na hora que ele fala ali algumas primeiras palavras, falou algo tremendo, e o pessoal na hora foi impulsionado a aplaudir ele. Ele parou a pregação, tem até esse vídeo. Ele parou a pregação e disse: se vocês fizerem isso mais uma vez, eu me retiro. Porque assim, eu conheço a história da igreja. Eu sei quantos homens morreram, quantos precisaram morrer porque aceitaram a glória de homens e que era de Deus. Então, eu rejeito isso. Por favor, não bata mais palma. E aquilo ali me pegou também. Aquilo foi uma ministração profunda para mim. Porque às vezes a gente gosta de aplausos, a gente gosta de elogios. Isso é perigoso. Isso é perigoso. É mais perigoso até do que as críticas, né? Sim. Porque a gente pode inflamar o ego, a gente pode achar que a gente é alguma coisa. E aí a gente volta nisso que a gente tá falando. A gente tem que se humilhar diante de Deus. A gente tem que se humilhar, porque o brilho que as pessoas veem em você, o brilho que as pessoas veem em mim, o brilho que as pessoas veem em você que está nos assistindo, vem de Deus. A Bíblia diz que tudo que é bom vem diretamente do Pai das luzes. Então, assim, é como eu estava falando outro dia lá pro pessoal na prefeitura em Calçado. Pessoal, quando vocês... foi no meu aniversário, em maio e tal, e o pessoal, parabéns, isso, aquilo, elogia aqui, elogia ali. E o pessoal, tudo que vocês veem de bom em mim, não sou eu. É Jesus. Agora, quando vocês me veem com a cara feia, vocês me veem com uma resposta mais como é que eu posso dizer, mais atravessada, aí esse é Murilo. Porque assim, nada que vocês veem em mim de bom sou eu. É Jesus. Então assim, a gente tem que ter essa consciência para que a gente possa devolver a glória para ele. Amém. Porque é dele, para ele e por ele. Todas as coisas. Eu tenho orado, pedido ao Senhor por mais temor, sabe? Por mais temor da presença. Eu acredito que talvez a gente precise entender de novo algumas coisas. Sim. Porque nós clamamos muito pela glória de Deus, mas se eu vejo no Velho Testamento, ou até mesmo no Novo, o que é a glória de Deus, Exato. essa glória pode me matar. Exatamente. Né? São algumas coisas que eu tenho refletido durante esses dias. Sim. Essa é uma delas. Eu percebendo na minha vida, principalmente, né? Porque as nossas reflexões têm que ser mais sobre, sobre nós do que sobre os outros. Mas compreendendo que Deus, ele não é meu camarada. Deus é Deus. Tu acredita que eu tava pensando nisso hoje? Sério. Deus não é meu parça. Deus é Deus. Exatamente essa consciência que você está falando. Ele é poderoso. Sabe? Lendo o Antigo Testamento, a gente vai perceber algumas passagens, né? Por exemplo, a passagem das pessoas do Egito. Tá, Moisés, a gente vai subir contigo, a gente vai ter ali um contato com Deus. Aí Deus começa a dizer, diga ao povo que jejue, diga ao povo que se lave, diga ao povo... E aí Deus começa... Ou seja, queremos hoje entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Perfeito. Queremos... Né? Ah, mas Deus mudou. Quando foi que Deus mudou, gente? Deus não mudou para mim, Murilo. Eu acredito que Deus não mudou. Existe o filtro de Jesus, porque hoje quando Deus olha para os nossos pecados, ele vê Jesus, vê o sacrifício e não nos mata. Sim, né? Graças a Deus pela misericórdia. Mas ele é terrível. Ele é terrível, a Bíblia diz. E falta hoje nos cristãos contemporâneos, quiçá talvez mais nos ocidentais, porque eu sei que existem outros que têm essa consciência de que Deus é puro, Deus é santo, justo. Deus é poderoso, Deus não admite pecado. Deus é. Nós usamos a graça como barganha. Enfim, precisamos nos arrepender mais. Ter uma consciência. Eu acredito também, Murilo, que muitas pessoas não têm suas vidas transformadas pelo simples fato de não se humilharem.
Sim. A Bíblia diz: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, deixar os seus maus caminhos, Isso. eu ouvirei dos céus, Exato. perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Muitas pessoas não querem se humilhar, Sim. né? E humilhar-se diante de Deus implica também se humilhar diante de pessoas. Sim. Porque quando você quer ser livre, quando você quer ser curado, você precisa ter um arrependimento, um comprometimento tão grande, tão genuíno com a mudança da sua vida, que eu acredito que o que a gente pensa que é humilhação se torna até pequeno. Para quem quer ser livre, Sim. isso aí é pequeno. É, verdade. Né? De chegar e pedir perdão a um irmão, Exato. isso é pequeno. É. Né? Quando estamos cheios, se torna pesado. Quando estamos vazios. Exato. Né? Esse é o ponto. Eu tenho pensado sobre isso, Wedja, como eu estava te falando. Estava até indo de calçado para Canhotinho hoje no carro e estava pensando justamente isso. Estava pensando sobre essa questão, assim, o quanto, graças a Deus, o evangelho avançou, graças a Deus, nós desfrutamos de uma liberdade, nós desfrutamos de um conforto até nas nossas comunidades cristãs. Sim. Mas a que preço, né? Quando a gente olha para trás, quantos homens e mulheres, eu falo aqui no Brasil, sofreram para que a gente pudesse desfrutar. E às vezes eu estou vendo justamente o que você falou aí. As pessoas entrarem de qualquer jeito na presença de Deus, louvarem qualquer coisa sem o filtro da palavra. Eu sou muito crítico com louvor, para mim mesmo. Para eu ouvir um louvor, eu preciso olhar a letra, é bíblico. Eu quero ter segurança naquilo que eu louvo. Porque eu não vou estar louvando uma coisa que Deus é terrível, como você falou. Então, assim, às vezes a gente tá louvando coisas porque a melodia é boa, a letra é bonita, a gente sente a presença de Deus, mas louvores são orações. A gente tá declarando ali, a gente tá pedindo alguma coisa através de louvor. Então, eu sou muito crítico, tanto é que ultimamente eu tenho ouvido mais os louvores antigos. Gosto também dos louvores atuais, mas na minha playlist, se for ver, só é louvor antigo. Porque eu sinto que falta reverência hoje em dia. Falta reverência. As pessoas estão chegando de qualquer jeito diante de Deus, estão falando de qualquer jeito, achando que isso é intimidade. Intimidade é outra coisa. Eu estava pensando, gente, a gente vai para uma audiência com o juiz, a gente tem as vestes de chegar dentro de um juiz. A gente vai se encontrar com o presidente, a gente não vai de qualquer jeito. Tem modos, tem a roupa que você usa. Nem fala com ele de qualquer jeito. Nem fala com ele de qualquer jeito. Tem a forma, Vossa Excelência. Perfeito. Né? Exatamente. Esse ano eu fui em Brasília com meu primo e para entrar lá no Congresso a gente tinha que ter as vestes que você pode entrar naquele lugar. Eu estava pensando, e a gente entra na presença de Deus de qualquer jeito. A gente não pode se acostumar com a presença de Deus. A gente não pode achar que Deus é o nosso parceiro, como você falou. De forma nenhuma. Então, eu tenho tido muito cuidado com isso e eu tenho visto com tristeza algumas coisas. A gente vê muita coisa na internet, né? Como a gente tá no meio digital, a gente vê cada coisa que eu digo, meu Deus. Aí se juntou uma galera aí para fazer tatuagem dentro da igreja. Não sou contra quem faz tatuagem. Eu não faria, por opção. Sim. Né? Mas minha irmã tem, meu cunhado tem. Conheço várias pessoas que têm tatuagens. Mas não é uma coisa que a igreja tem que conduzir, né? Não. Pois é. Pelo amor de Deus. Pois é. São coisas Bota esse povo para orar de madrugada, fazer jejum para ver se vão. Agora, tatuar para não se esquecer, meu irmão, tatue no seu coração. A palavra de Deus, ele não quer que você tatue no seu corpo, não. É no seu coração. Meu Deus, Murilo, não vamos para polêmica, não. Não. Já sobe um pouco. Pois é. Murilo, até falando sobre esse ponto, né? Literalmente, precisamos voltar às origens. Sim. Eu até denunciei isso na célula sexta-feira, por mais que eu tenha vivido o início de depressão, ansiedade, eu vivi isso na minha fase de libertação. Eu não vivo isso hoje, Sim. Né? Andando com o Senhor. Então, o que é que eu compreendo? Nós estamos normalizando coisas que não são para normalizar. Sim. Estamos normalizando ansiedade. É normal. Eu sei que acontece, eu vivi isso, sim. Mas isso não é normal. Eu não posso normalizar depressão, crise de pânico, crente vivendo isso. Não posso normalizar. Precisamos de mais da presença de Deus.
Se Sim. estamos tão doentes na nossa alma, Uhum. isso quer dizer que há ainda pouco de Deus em nós. Sim. Porque a palavra de Deus diz que até a tristeza salta de alegria na Sim. presença dele. Sim. Então, eu tenho que me apagar o quê? O que a palavra diz. Sim. Não é o que o mundo diz. O que é que Romanos vai dizer? Não conformais com esse século. Exato. E o que é que o século está dizendo? O mundo está doente. Infelizmente. Mas eu tenho que ser a pessoa que sou sarada, curada, transformada para poder dizer, tem um caminho diferente desse que tu tá vivendo. Exato. Mas se estamos todos doentes, Murilo, vamos apontar para onde? Para quem? Exato. Porque a Bíblia diz que não tem como dois cegos, um cego guiar o outro. De forma Vai nenhuma. cair os dois no buraco. Exato. E o que eu tenho visto é Tu assim... entende, Murilo? Entendo. Não dá para normalizar isso. Eu respeito, compreendo que há fases na nossa vida, mas, irmãos, isso não é normal. Isso não é normal e não vai entrar isso na minha cabeça de que é normal. Sim. E muitas vezes chega pra gente, ou até a gente passa por isso, e a última opção que a gente... É Deus. É Deus, entendeu? A gente primeiro vai buscar uma ajuda de um amigo, de um psicólogo, e Deus tá lá, assim. Depois que você vai em tudo isso, vamos orar para ver se... Cadê que vem aqui pro quarto? Exato. Jogar suas cargas e... Por que não vai orar de madrugada? Jejuar? Filipenses 4 fala sobre isso, né? A gente tem que lançar as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Eu estava até numa ministração do pastor Edson, aqui da Presbiteriana, e ele falava sobre Filipenses 4, essa questão da ansiedade. E o remédio para a ansiedade é um coração grato, é oração, Aleluia. Tudo isso aí você vai mudando. E também ter cuidado com aquilo que a gente consome, com aquilo que a gente coloca para dentro, né? Através das portas da nossa alma. O que é que a gente tem ouvido? Isso. O que é que nós temos visto? Então, assim, às vezes nós estamos... nos alimentando de sangue no noticiário, de violência, de crise e tal, e quando chega à noite a gente não fez nem o devocional, aí o que é que a gente vai ter? Pânico, crise de ansiedade. Então assim, a gente tem que, como diz Efésios, né, remir o tempo. O que é remir o tempo? É não perder tempo com outras coisas, é a gente ter o tempo de louvar a Deus, de buscar na palavra. No dia a gente tem que ter esse tempo. Se a gente não tiver isso, a gente vai sim enveredar por esse caminho vai aí adoecer. De ansiedade, vai adoecer. Exatamente. E agir que fique muito claro, nós não somos contra tratamento com profissionais. Fiz um ano de tratamento. Deus é o médico dos médicos. Então, assim, ele deve ser o primeiro que a gente tem que recorrer. Amém. Primeiro. E sobre essa questão, os dias são maus, né? Como diz Efésios 5. Os dias são maus. E quando Paulo fala sobre os dias maus, ele dá justamente a solução, que é justamente remir o tempo. A gente tem que aproveitar o tempo, a gente tem que pensar com o que é que a gente tem gastado nosso tempo. E o que eu tenho aprendido, Wedja, é que a gente não pode perder tempo, a gente não pode perder as oportunidades, a gente não pode perder a fé. Nunca. Quando a gente olha para a vida de Jesus ele foi 100% Deus e foi 100% humano. Quando a gente olha para João 4 ali, quando tem aquele encontro com a mulher samaritana, Jesus estava exausto, cansado. Mas até naquele momento ali, Jesus não perdeu a oportunidade de se revelar como Messias para aquela mulher. Então, assim, a gente tem que remir o tempo. A gente não tem mais tempo de perder tempo. E tempo é uma moeda que quando a gente perde, a gente não recupera. Não dá pra voltar. A gente não dá para voltar. A gente não pode perder as boas oportunidades de manifestar a glória de Deus. Até as oportunidades que Deus coloca pra gente falar que Jesus é vida, que Jesus é rei, que Jesus é alegria. Então, assim, às vezes a pessoa tá esperando apenas isso. Você não vai fazer um esboço, uma pregação. Às vezes, uma palavrinha que você fala sobre Jesus, sobre a palavra, vai mudar o dia daquela pessoa. Aquela pessoa vai ficar ruminando a semana naquilo que você falou. Então, assim, às vezes eu falo por mim, às vezes eu perco oportunidades. Eu digo, poxa, Deus me deu a oportunidade com aquela pessoa. Eu devia ter falado de Jesus para ele. Eu devia ter falado de Jesus para ela. E falando sobre isso, eu estava com a minha noiva em Ouro Preto, recentemente. E num lugar lá, num dos pontos turísticos, né? Que ele vai e vem de gente. E Deus deu a oportunidade pra gente falar de Jesus para um bruxo. Foi muito interessante. Foi assim, aquela questão da consciência da presença de Deus. Se a gente não tiver essa consciência da presença, a gente fica com medo.
Porque quando esse cara olhava pra mim, ele fixou o olhar em mim e eu sem entender, meu Deus do céu. E ele bem estranho, caracteristicamente assim, você percebia que era uma pessoa... E ele se aproximou da gente e começou a falar algumas coisas. Naquela conversa falou em Nazireu. Aí eu já fui falar da Bíblia como era pela Bíblia o Nazireu, que ele disse que ele era Nazireu. E aí foi falar que Jesus era Nazireu e Jesus não era Nazireu, que era Nazireu era Sansão, era o João Batista. E naquela conversa, quando eu pergunto o nome dele, ele fala lá o nome dele, indiano e tal. E eu comecei a falar de Jesus para ele. A gente tava, nesse período da viagem, a gente tava meditando em João, o livro de João, e tava muito na minha mente, João 1, né? E aí eu pergunto a ele, você crê em Jesus? Ele, eu creio em Jesus e tal, Jesus assim, assim, assim. Mas você crê em Jesus como Deus? E aí ele já começou a ficar assim. E aí a gente começou a falar de Jesus para ele, ele chega mais perto de mim, coloca a mão no meu ombro, e aí ele pede licença, coloca a mão no meu ombro, meu Deus do céu. Ele tá ministrando alguma coisa aqui, Senhor, o sangue de Cristo tem poder, quebra qualquer coisa. E aí ele começa a chorar. Ele chorava de uma forma que as lágrimas dele pingavam. E a gente não perdeu aquela oportunidade. O que é que eu digo com isso? Que a gente pode estar numa viagem de lazer. A gente pode estar em um momento nosso. Mas Deus vai dar oportunidades para a gente falar de Jesus. Amém. Então assim, a gente não pode perder. E aí depois daquilo a gente ficou orando por ele. Passei o nome dele para o pessoal da oração, para que o Senhor liberte, para que o Senhor faça uma obra. Amém. E a gente não pode perder essas oportunidades de manifestar Jesus de forma nenhuma. Não se envergonhar, né? Não se envergonhar, exato, exatamente. Não se envergonhar. Como eu estava vendo um vídeo, acho que foi de Júnia Hayashi, ela falando sobre isso. Às vezes a gente tem tanto cuidado de não parecer religioso. Porque a gente tem tanto cuidado hoje, eu não quero me parecer religioso. A gente acaba indo para um extremo que a gente não é santo. Que a gente acaba sendo tão vibes e acaba esquecendo da gente ser santo. Eu não quero me parecer. Por que a gente não quer se parecer com crente hoje em dia? Por quê? Então assim, a gente tem que refletir por quê. Será que é porque a gente quer se parecer com o mundo? Será que é porque a gente tá com misturas? Então assim, a gente precisa ter a marca de Cristo. Eu não digo isso em roupa, não. A gente precisa refletir Jesus. Então, a gente fica a reflexão pra gente. Já conversei com tantas pessoas aqui, né? Esse é o episódio 95 e algumas delas eu perguntei, mas por que você acha que os cultos hoje são diferentes? Porque eu particularmente estou dentro de igreja há quase 30 anos, ou há 30 anos. E eu vi muita coisa, eu já vi muita coisa. E como, por exemplo, muitas manifestações, né? Do inimigo e tal. Em algumas disseram que a forma do diabo operar mudou. Talvez sim, ele vá se modernizando também. Mas a verdade é que existem pessoas possessas. Sim. E às vezes elas estão entrando pelo culto e saindo com os mesmos capirotos que entraram. Sim. Né? Que nível é esse? Que cristianismo é esse que estamos vivendo? Que os nossos cultos não conseguem nem queimar mais um endiabado, né? Porque onde a presença de Deus está, exato. Ali a liberdade. Ali a liberdade. Não deveria aguentar, né? São reflexões para esse tempo, mas eu acredito, sabe, Murilo, que Deus está levantando remanescentes. Eu creio nisso, eu creio. Acredito que Deus está levantando um fogo, uma chama no nosso coração de novo, onde a gente vai se importar menos com quem está do lado. Isso. E a gente vai chorar até o catarro pingar mesmo. Onde a gente vai diminuir os nossos acessos à internet ou estar menos preocupado em gravar o culto. Perfeito. E mais consumi-lo. Eu acredito. Eu tenho visto isso. Eu acredito. Eu tenho visto Deus fazendo esses dias. Acho que até falei no episódio que vai sair amanhã. Nós estávamos... com 6 amigas esses dias numa casa, e óbvio que isso é a resposta também do que a gente tem vivido. Nós temos orado, nós temos lido a Bíblia, nós temos jejuado, nós temos declarado esse tempo sobre nós. E aí estavam 6 amigas numa casa e uma delas não era batizada com o Espírito Santo. E aí oramos por batismo, ela foi batizada. Eita glória, com o Espírito Santo que ali, bênção, meu né? Deus. Mas para além disso,
A menina que trabalha na casa, que foi num prédio, que trabalha na casa de baixo, subiu as escadas e ficou ouvindo a palavra das escadas. Amém. Eu só lamento que ela não bateu na porta e entrou, Entrada. né? A gente ficou, diga, bata a porta e entre, né? Mas são coisas que há muito tempo eu não ouvi falar sobre isso. Sim. Né? E Deus está disponível, Murilo. Sim, Deus total. quer curar, Deus Total. quer libertar, Deus quer transformar. Só que nossa busca é muito pouca. Nós precisamos aumentar, engatar a quinta, porque é o que Deus quer. Nós precisamos dar ouvido à voz dele. São muitas vozes que nós temos ouvido, né? Muitas vozes. Muitas vozes. O raso tem muitas vozes. O raso tem muitas vozes. Então, às vezes, abafa a voz de Deus. E a voz de Deus tá falando a todo momento. A gente precisa seguir na direção que ele está dando. E eu creio que existe uma igreja dentro da igreja. Eu tenho também falado sobre isso. Amém. Eu creio que existe sim os remanescentes, aqueles que estão buscando, aqueles que estão ansiando de fato a presença de Deus. Amém. Para ver essas coisas acontecerem. Amém. Porque assim, existia um tempo, né, quando a gente olha para trás, onde a gente via muito isso. Demais. Muito. Eram as pessoas sendo batizadas, eram as pessoas sendo libertas, eram as pessoas aceitando Jesus. Hoje em dia está cada vez mais raro. Cada vez mais raro. E aí a gente o povo nem faz mais apelo no culto. Nem apelo eu vejo mais no culto, porque pelo amor de Deus, os cultos quando era criança, João. Todo culto tinha apelo. Todo culto tinha apelo. Quem é que quer aceitar Jesus? Hoje em dia o povo... Olha... É um privilégio. Na verdade, não é a gente que aceita ele, não, viu? Nós somos aceitos por ele. A Bíblia diz que ele me amou primeiro. Exato. Eu retribuo por sentir aquilo que foi feito por mim. Sim. Então, nem apelo mais para aceitar Jesus tem nem culto. Dificilmente. Nem apelo para orar pelos enfermos tem nem curo. Sim. Nem culto. Nem apelo para batismo com o Espírito Santo tem nem culto. Meu Deus, não. Exato. Não, Jesus, vamos rebobinar a fita. As veredas antigas, vamos aos marcos que já foram estabelecidos, a gente precisa voltar. Amém. A gente precisa voltar. Em nome de Jesus, que o Senhor gere mais fome, Amém. mais sede. Precisamos de mais fome, de mais sede. Exato. Fome, sede. E ver o evangelho genuíno, simples, sendo pregado. Eu sinto falta disso. Eu sinto falta de... Porque antigamente era o evangelho puro, sem muitas invenções. Para fazer corte, né? São muitos efeitos, são muitas, que eu posso dizer, muitas muletas, né? Para gerar algo que não é o Espírito muitas vezes. Eu creio sim que Deus está naquele ambiente que a gente vê e tal, mas assim, às vezes a gente tá dando um jeitinho, sabe? Pra ver a pessoa chorando, a gente tá dando um jeitinho. Quando eu digo a gente, eu tô me incluindo no corpo de Cristo do Brasil. Então, assim, a gente precisa se arrepender disso também, de estar preocupado com quem vai assistir, quem vai ver. A gente tem que estar preocupado com a aprovação de Deus. Eu tava pensando sobre essa questão, falei de Jim Elliot, nesses homens e mulheres que vieram antes. A gente para pensar hoje, Ed, e eu posso perguntar a você, o que é sucesso para você? E a gente vai pensar no senso comum, é o quê? Sucesso, uns vão dizer que é ser rico, né? Outros vão dizer é ser famoso, outros vão até dizer é ter uma família abençoada, outros vão dizer é ter liberdade, é ter saúde. São percepções. Mas se a gente fosse perguntar para esses homens e essas mulheres que derramaram seu sangue pelo evangelho, se a gente for perguntar aos profetas da Bíblia no Antigo Testamento, os apóstolos... E para o próprio Deus. O que é sucesso? Eles vão dizer assim que sucesso é fazer a vontade de Deus. Sucesso é obedecer a Deus. Porque quando nós obedecemos a Deus, a gente atrai como o favor de Deus, os milagres de Deus. Então, assim, homens e mulheres comuns na Bíblia fizeram coisas extraordinárias porque estavam em obediência, estavam ouvindo a voz de Deus. Então, nós podemos viver coisas extraordinárias se a gente estiver na direção de Deus. Então, eu creio muito nisso. Então, a gente tem que ficar com essa reflexão. Que sucesso pra gente seja aquilo que realmente agrada a Deus. Em 1 Coríntios, vai dizer que todas as obras vão passar pelo fogo e somente aquilo que é eterno permanecerá. Meu Deus. E aquilo que não é eterno e é palha vai desaparecer e vai sofrer prejuízo. Então, assim, somente aquilo que nós fazemos para Jesus. E eu digo assim, para Jesus, não pense que é para você ir para um campo missionário, não. Como a gente já falou aqui, você pode estar na sua empresa,
mas você pode ser um empresário para a glória de Deus. Você pode estar na política, mas você pode ser um político para a glória de Deus. Então, tudo que nós fizermos para a glória de Deus tem valor eterno. E vai passar pelo o fogo e vai receber uma recompensa. E aquilo que nós fazemos por nós mesmos, por ego, por alguma coisa, tudo isso aí vai ficar no fogo. E enquanto você estava falando, estava pensando aqui que presença de Deus é essa que dizemos, que recebemos visitação do Espírito Santo quando muitas vezes não há mudança nas nossas vidas, né? Perfeito. Caímos, nos levantamos do mesmo jeito, choramos, nada muda. Exato. Você sai da igreja, nada muda. Impossível. Exato. Um encontro com o Espírito Santo não tem como. É transformador. Não tem como você chega em casa e você chora mais. Exato. Você acorda e você chora mais. Exato. Porque presença de Deus. Exato. Quando Exato. é de verdade, quando não é emocionalismo, Perfeito. quando não são melodias ou acordes feitos para tocar na alma. É. Deus não precisa disso. Não. Se Deus quisesse evangelizar o mundo, Murilo, sozinho, o Espírito Santo apareceria em sonhos. Isso. Não precisaria ele evangelizaria o mundo e convenceria. De tal forma que quem convence é ele mesmo, né? Ele. Mas ele nos deu a glória de sermos participantes. É isso. Nós temos o privilégio de participar da missão dele. Ele conta com a gente não porque ele precisa, mas porque ele nos dá o privilégio. Não. É exatamente isso. Ele é onipresente, onipotente. Se ele quiser aparecer para todo mundo agora, se revelar como Deus, como o único e suficiente Salvador. Tá resolvido. Tá resolvido. Exatamente. Então, eu creio nisso, Ed. A gente precisa voltar ao evangelho puro e simples, sem muitas invenções. Porque foi esse evangelho que a gente viu na igreja primitiva, foi esse evangelho que nós vimos nos grandes avanços aí da igreja do Senhor ao longo do tempo, e tem coisas que nos marcam. Só falando mais de uma missão, na missão Amazonas, em 2023, foi inclusive com Maíra, daqui de Garanhuns. Nós fomos para passar 15 dias de Manaus, nós fomos para Manacapuru. De Manacapuru nós pegamos um barco ao rio adentro, que era onde a base missionária, que a pastora Denise morava, ia nos hospedar. E 10 horas de barco, mais de 10 horas de barco para dentro. E nós fomos, e nos primeiros dias, acho que nos 2 primeiros dias, faltou energia lá. Uma comunidade pequena, porque lá são os ribeirinhos, então são comunidades interligadas pelo rio, então o transporte lá são as rabetas, são as canoas, e aí fizemos lá o culto da manhã e tudo mais, ia ter o culto à noite, só que faltou energia. Quando falta energia, a água começa a faltar água, na internet nem se fala, luz e tal, tudo mais. E chegou a noite, uma escuridão, o rio que parece mais um mar, aquela escuridão, e a pastora Denise, não, vamos organizar o culto, que vai chegar, Deus vai mandar. E aí a gente fez o culto lá, ela tinha umas luzinhas carregadas por energia solar, a gente com as luzes do celular, e a gente, glória a Deus, vamos fazer. Mas eu acho que das outras comunidades, para enfrentar o rio à noite, no escuridão, acho que não vai vir ninguém, não. Tudo bem. E começamos a organizar, e com um pouco, naquela escuridão do rio, a gente começa a ver umas luzinhas. E isso aí impactou demais. Eu lembro que eu e Mayra, a gente só não sabia fazer outra coisa a não ser chorar. Porque às vezes a gente tá aqui, no nosso conforto, só porque tá mais frio. Hoje deu 15 graus aqui em Garanhuns. Menino, eu vi. Eu não sabia que tinha baixado tanto, mas eu vi que tava ali 18. Pronto, hoje deu 15. Frio hoje. Pronto, deu 15 graus. Tá 15 graus, tu viu? Caraca, foi muito frio. E com a sensação térmica mais baixa ainda, né? E aí, às vezes a gente tá assim, eita, tá frio, vou pra igreja hoje não. E quando a gente viu aquela cena das canoinhas chegando, com as crianças com uma lanterninha na cabeça, a gente só sabia fazer chorar. A gente chorou o culto inteiro, porque assim, Deus ministrou muito a gente ali. Então, a gente vê a sede daquelas crianças que vinham de outras comunidades ribeirinhas, de canoa, enfrentando o rio. E o rio é assim, não é qualquer rio, não é esse rio que a gente conhece por aqui, não. Realmente, às vezes tem tempestade nos rios, que é os banzeiros que ele diz. Tem até uma história para contar sobre um banzeiro. E essas crianças chegando, aquilo ali, chegando, a fome, a sede, eu digo, meu Deus do céu. E às vezes a gente tá lá preocupado com tantas outras coisas, e aqui as crianças com sede do evangelho puro, de ouvir a história de Jesus, isso ali marcou muito. E só para ligar essa história, Edja,
O pastor da missão, o pastor Giovanni, quando a gente voltou para Manaus, nós fomos jantar e ele contou, né? Murilo, vocês viveram de fato a experiência ribeirinha, porque às vezes muitos missionários vêm e ficam no barco hotel, faz as missões, mas não, de fato não fica. Então a gente dormiu nas casas ribeirinhas, a gente comeu o que eles comem, a gente viveu de fato. E aí ele contou uma história que me marcou muito. E essa história eu sempre conto quando eu tenho oportunidade. Ele falou que não nesse rio Manacapuru, mas no rio Amazonas, que é um rio ainda mais caudaloso, um rio ainda que tem mais tempestades e tudo mais. Um pastor saiu lá no Amazonas, saiu para preparar o culto da manhã no domingo, saiu primeiro na sua canoa e deixou a esposa com mais 3 ou 4 filhos, se eu não me engano. Uma escadinha de meninos, e um deles era um bebezinho de colo. E a esposa ficou para ir após. E aí a esposa vai, quando dá a hora do culto, se organiza, pega a canoa e vai enfrentar o rio para chegar na comunidade onde tem a congregação. E aí, no meio do rio, tem uma tempestade muito, muito forte, ainda mais forte e tal. E aí aquela canoa vira com todos eles. E aí as crianças lá, elas aprendem rápido a nadar. Então as que sabiam nadar chegaram na margem e ela procurando o bebê, procurando e não encontrou o bebê. Deus. E aí ela voltou para casa e avisou o marido e ela clamava e ela chorava: Senhor, devolve meu filho, Senhor, devolve meu filho. E ficou aquilo, chegou a noite e chegou a madrugada. E aí uns pescadores, na madrugada, foram fazer a pesca ali no rio Amazonas. E de longe eles avistam algo boiando e eles não conseguem identificar. E o Edgar, quando eles chegam próximo, era o bebê virado para cima. Não tem como ser. Como é que o bebê tá desde a hora que aconteceu, virado para cima, vivo, se mexendo? Eles resgatam aquela criança e levam para a mãe. E a mãe dá glórias a Deus. Então assim, Senhor, obrigado. Porque o Senhor é dono do mar, é dono do rio, o Senhor é quem controla tudo. Então quando ele me contou isso, eu digo, meu Deus do céu, existem pessoas pagando um preço alto para falar de Jesus em lugares que a gente nem imagina. Tudo mais difícil lá, tudo mais difícil. E aí essa história eu levo porque eu guardo no meu coração, porque me confronta muito. Quando eu penso assim em parar, quando eu penso assim, não vou fazer. Murilo, o que é que você está fazendo? Que é tão, sabe? É pouco. Quando eu vejo essas histórias, quando eu escuto isso. Então assim, que o Senhor nos ajude a ouvir a voz dele, nos ajude a dizer como os profetas disseram: eis-me aqui. Foi para um tempo como este, que ele nos chamou. Se nós estamos vivendo nesse tempo, nesse turno, é porque ele conta com a gente. Não que ele precise, como nós já falamos, mas porque ele conta com aqueles que estão disponíveis. Então eu creio que Deus conta contigo, Deus conta comigo. Amém. E Deus conta com você que está nos ouvindo. Porque se você está ouvindo esse podcast de hoje, porque Deus quer falar contigo a respeito de missões. Deus quer te desafiar a ajudar a avançar o reino dele, por onde você tem contato. Amém. Eu vi lá no teu Instagram, Murilo, que tu fosse pro Egito também. Sim. Nos conta um pouco dessa tua experiência. Essa daí foi outra experiência que Deus proporcionou através do Pílulas de Poder. Meu sonho era ir em Israel. Nossa, meu sonho. Eu já orava por Israel sem entender por quê. Eu lembro que minha mãe, ela sempre falava: a gente tem que orar por Israel, a gente tem que orar por Jerusalém, ore pela paz de Jerusalém. E eu orava sem entender. Até que depois eu disse: Senhor, coloca um amor no meu coração para que eu possa orar com amor, né? Por Israel, por Jerusalém. Eu sei que é uma ordenança bíblica, só que eu nunca entendia. E a gente tem que ter cuidado porque existe uma teologia, chama a teologia da substituição a respeito de Israel. Existe uma teologia sendo pregada em alguns lugares, graças a Deus está mudando, que as pessoas acreditam que o novo Israel é a igreja. Não existe novo Israel. Israel continua sendo Israel. Verdade. Quando Deus fala de Israel, ele está falando daquele território, daquele povo e daquele lugar. Então, existe essa teologia. Inclusive, muita coisa aconteceu com os judeus ao longo da história. Hitler, por exemplo, o que aconteceu com os judeus, que ele matou mais de 6 milhões de judeus, foi com o apoio de padres e pastores. Porque existia essa teologia que dizia: o Israel somos nós agora, nós cristãos gentios. O Israel da antiga aliança não existe, mas existe. Então,
essa teologia errada apoiou essas atrocidades. E até o fato de percebermos que até hoje é um povo perseguido. Exato, Até exatamente. Hoje, Até as hoje. pessoas querem destruir. Perfeito. Mísseis estão virados para lá. Sim, Meu sim, Deus. sim. A aliança que Deus fez com Israel é eterna. É como outro dia eu estava falando na igreja, explicando um pouco desse conflito. Eu digo, Deus poderia escolher qualquer outro povo. Aprove Deus escolher Israel. Então a gente só tem que ir dizer, tá bom, Senhor, se for o povo que o Senhor escolheu, vamos orar, vamos interceder e vamos seguir o que a tua palavra diz. Não cabe a gente questionar, porque às vezes a gente fica, sabe, querendo questionar algumas coisas que Deus é quem é soberano e a gente às vezes só tem que dizer sim, eu não entendo tudo, porque a minha mente é limitada e ok. Então assim, eu comecei a orar e comecei a pedir o meu sonho. Se fosse o Brasil que estava sendo bombardeado, era nós, né? Nós, exatamente. E não tem outra explicação para que esse povo permaneça na história. É um país que é do tamanho do Sergipe. Mas faz um estrago no mundo, né? Rodeado de países que querem acabar, exterminar eles e não conseguem. Então, assim, Deus tem algo com aquele povo. Isso Ao longo de 2000 anos. Ao longo de 2000 anos. Tentam então, assim, destruir. E às vezes nós esquecemos, Edja, que Jesus era judeu. Os discípulos eram judeus. Verdade. Então, assim, às vezes a gente quer inventar. Então, eu comecei a orar por Israel. Deus colocou esse amor por Israel. E eu comecei a gerar esse sonho em oração. E eu via muitos testemunhos, assim, Israel... não é você que vai, é Deus que leva. Ai, meu Deus, pô, me leve. Agora tá mais calmo lá, Murilo? Tá mais calmo lá agora? Tá, deu uma acalmada. Mas sempre é assim, é aquele negócio. Você tá lá, né, pode acontecer, Eita, mas é Jesus. muito seguro, é muito seguro. Pois, eu oro já, né, mas eu creio Você tem que ir. Creio que pisarei lá. Sério, em nome de Jesus, vai sim. Tu crê, João? Oxi, É um lugar que eu digo pra vocês, assim, acho que todo cristão tem que... Ai, meu Deus, eu vou chorar demais. Ai, meu Deus. Ei, João. Deus te pega lá, vice. Eu vou chorar demais. É interessante que lá Deus pega cada um em algum lugar específico. E não é misticismo, gente. Deus tem algo com aquele lugar. Com certeza. Tudo que a gente lê na Bíblia, a maior parte da história bíblica aconteceu naquele lugar. E como a gente lê a Bíblia, quando a gente chega lá, é como se fosse um lugar que você já conhece. Então, e dá uma saudade, tem hora que dá uma saudade, que diz, meu Deus do céu, quando é que eu vou voltar lá? Então, o Pílulas de Poder também me gerou essa experiência, né? Me conectou com uma empresa, uma agência de viagens de Belo Horizonte, e nós conseguimos fazer a caravana do Pílulas de Poder para Israel, Egito e Turquia. Então, foi um tempo muito bom, um tempo que antes da viagem nós nos preparamos, nós estudamos sobre Israel, nós oramos, nós geramos isso. Assim, foi uma viagem maravilhosa. A gente foi primeiro para o Egito, e você sente a diferença clara. Assim, eu fui com um pouco de preconceito sobre o Egito, né? Quando eu cheguei lá, Deus me deu um amor muito grande pelo Egito. Mas assim, você sente a opressão, que é pesado. Eu já vi esse povo que viaja muito, e um dos países que ele disse que não voltaria era Egito. Pronto, é bem pesado lá. A gente ouve falar muito sobre isso, assim. E para mulheres é muito perigoso, né? E quando eles sabem que são mulheres brasileiras, ainda mais. Eles são muito enxeridos, eles são muito invasivos, o pessoal de lá, entendeu? Então, a orientação justamente para as mulheres lá no Egito era essa. Fiquem próximo dos homens da caravana e não olhem nos olhos deles, que eles são muito invasivos. Então, tem todo esse contexto. Lá eles vivem uma ditadura, é uma pobreza extrema, um calor insuportável, deserto, terrível, Saara. Deserto, mas é um país assim que Deus colocou no meu coração um amor, sabe? Assim, muito grande. Eu penso em voltar no Egito, mas interessante. Aí nós saímos do Egito, ficamos alguns dias no Egito e fomos subir o Monte Sinai, que é ali no deserto, chama Santa Catarina, que fica... esqueci o nome agora, mas a gente desce, fica no hotel de madrugada, já perto da divisa com Israel, e nós subimos o Monte Sinai. Subimos de madrugada para ver o sol nascer. Lá nós tivemos um momento de devocional, precioso demais, ver o sol nascer em cima do Monte Sinai. É um dos lugares que dizem que é o Monte Sinai, né? Não há certeza. Tem outro lugar que dizem que é na Arábia Saudita, então seguimos. Na hora que a gente desce, a gente vê o que a gente subiu. Porque assim, eu acho que é por isso que a gente sobe de madrugada. Porque é perigoso demais. É muito perigoso. Quando a gente vê a descida sem nenhum instrumento de segurança, na verdade, a gente entendeu porque é que eles nos levam de madrugada. Mas foi muito precioso. E dali a gente vai para Israel, de ônibus, que é bem pertinho. Quando a gente sai do Egito e entra no Israel, a coisa muda. É uma leveza. É um negócio assim...
Não dá pra explicar. Não, não. E todo mundo que sai do Egito, faz essa travessia do Egito para Israel, sente a mesma coisa. Sente a mesma coisa. É como se você saísse de um lugar que era... E chega em casa. Tipo, Isso. aquele negócio. Agora é impressionante. Ultrapassou a imigração, você já sente isso. E aí Israel é um país maravilhoso, que é um país pequeno, que lá você tem deserto, lá você tem neve, lá você tem... Assim, é muito bom, muito bom. Então, assim, nós ficamos alguns dias lá em Israel. Fomos nos lugares que nós gostaríamos de ir, no Rio Jordão, no Muro das Lamentações, ali na Mesquita, na Cidade Velha, né, murada, Jerusalém, Getsêmani. Nossa, é uma viagem que eu digo que todo cristão tem que fazer. Todo cristão tem que fazer e eu não vejo a hora de voltar lá em Israel. E lá, em cada lugar, Deus ministrava de uma forma, sabe? A gente via assim, visível. Alguns eram ministrados no Rio de Jordão, outros Deus reservava algo para o Getsemane. Eu fui pego no museu. Foi mesmo? Foi, no museu lá onde a gente vê a maquete da antiga cidade de Jerusalém. Assim, Deus me pegou de um jeito que a caravana seguiu e o pessoal voltava, Murilo, você tá bem? Me deixa aqui que Deus está falando comigo. E assim, tremendo mesmo. Nós também tivemos a oportunidade de ir no Museu do Holocausto. Aí é pesado a gente vê lá tanta coisa que aconteceu justamente por causa de que e é triste ver hoje, como a gente vê, inclusive aqui no Brasil, algumas pessoas influentes, como o nosso próprio presidente, que dá declarações tão terríveis a respeito de Israel e a respeito dos judeus, sabe? Se não fosse para se posicionar corretamente, era melhor ficar sem se posicionar. E isso é terrível a gente vê, porque que o antissemitismo está crescendo no Brasil, nas universidades a gente vê como tem aí num cemitério judaico, eu vi que o pessoal estava pichando, então assim, a gente vê isso aumentando e é preocupante. E nós como cristãos, como aqueles que entendem essa palavra, a gente também tem que lutar contra isso, contra o antissemitismo, sabe? Outro lugar lá que nós fomos, que foi muito precioso, foi na Torre de Oração 24/7, Sucat Hallel. E nós tivemos um tempo precioso de oração ali pelo Brasil, tremendo. Quando a gente entra naquela Torre de Oração 24/7, todas as nações têm o seu momento lá naquele lugar, você sente a presença de Deus, e a gente ali pôde orar pelo Brasil. E foi tremendo, assim. E eu não vejo a hora de voltar em Israel. Bora-se embora para Israel. Vamos embora. Let's go, John. E depois fomos para a Turquia. Mas em Turquia, Como já foi lá? no final da viagem, foi uma viagem mais rápida, né? Foram 2 Mas lá dias. também é meio perigoso, né? Turquia, sim. Não é lá que o povo é sequestrado. Nesses lugares, Egito também tem Egito, Turquia. Por tráfico, né? Sim, tráfico humano. Tráfico humano é pesado nesses lugares. E a gente vê muito claro isso, assim. A orientação também na Turquia foi essa, para as mulheres, entendeu? Fiquem Não, uma vez próximas. eu fiquei arrasada com uma história, meu Deus. Mas isso foi acho Tem que até um foi canal, né? MA. Sobrevivendo na Turquia. Eu gosto de... Eu não conheço esse, não. Essa Acho mulher, ela resgata mulheres que vão e são traficadas. Muita E é mulher demais, também. Ai, meu Deus, fica conversando com os caras de lá, pensando que é romance, na verdade Exato. né? E aí, eu acho que foi Emiados Árabes, isso. Então, acho que estavam ali pelas bandas de Dubai, não sei, algumas coisas ali. E aí, eles eram recém-casados, estavam indo pra lua de mel. Ela entrou no banheiro, desse banheiro não saiu mais. Meu Deus do céu. Tem o tal do sumidouro, né? Também nos aeroportos. Então, Acontece muito super isso. perigoso no aeroporto, né? Muito. Não, tem lugares que para mulher viajar sozinha é muito perigoso. Nesses lugares é recomendável viajar em grupo. Israel é tranquilo. Israel é interessante, só voltando. Tem os bairros que são... Esse é o bairro judeu, esse é o bairro árabe. Que lá tem, dentro de Israel, tem lugares que é administrado pelos árabes e tem lugares que é administrado pelos judeus. Você sente a diferença. Quando a gente entra num ambiente que é governado pelos judeus, é tranquilo. Ambiente respeitoso, tudo tranquilo. Quando você sobe para alguns lugares, por exemplo, lá na esplanada, nas mesquitas, naquele domo dourado, ali é administrado pelos árabes. Então ali é muito mais rigoroso. Por exemplo, uma orientação, não tirem foto juntos. Se eu tiver com meu amigo e for tirar uma foto, ele sai correndo para pegar o celular e apagar. E aconteceu na nossa caravana. Tinha duas mulheres, senhoras, estavam fazendo foto.
juntas. Para isso, é terrível para eles. O cara correu gritando, a gente pensou que tinha acontecido alguma coisa, ele pegou o celular dela, apagou, a mulher ficou tremendo. Apenas por uma foto. Então veja como é rigoroso. Mas por que? Na cabeça deles é o quê? Porque pode ser casal homoafetivo, no caso, entendeu? E eles são, assim, terríveis com isso. E aí é muito, muito pesado esses ambientes onde os árabes é quem... Sim, os árabes também têm lugar no plano de Deus, são um povo abençoado, mas a gente tem que falar a realidade que acontece, né, nesses lugares. Até a gente, por exemplo, se esse homem tiver de short, tem que vestir um saião lá para entrar nesse lugar. Aí é bem... E as mulheres cobrir os ombros. As turcas. É. É turca que fala boca, sei lá. Burca. Na boca. Pois bem, viajar é bom demais, né? É bom demais. É bom demais. Traz todas essas experiências para falar, né? São histórias, Sim. né? Que a gente... Sim. Tantas histórias para contar em viagem, expande a nossa mente demais, Muito. a nossa cultura. Exato. Meu Deus. Mas, Murilo, me fala sobre algum momento difícil que tu teve assim na tua vida e coisas que tu aprendeu durante esse período. Eu já até comentei um pouco aqui, mas um período muito difícil que eu não abri para muita gente. Mas foi justamente depois dessa viagem para o Equador, quando eu volto e eu tenho aquela crise, né? Quem eu sou, qual o meu chamado. Isso aí foi, eu no ativismo religioso, isso aí foi um período muito difícil para mim. Eu quase entro numa depressão profunda, e aí foi através do irmão Luciano mesmo que Deus me resgatou desse lugar, onde ele me chamou para fora, onde ele conversou sério comigo, e eu pude ver a mão de Deus, eu pude ver o agir de Deus naquele lugar, assim, de resgate mesmo. Eu fui resgatado de uma possível depressão profunda. E talvez até tu viveu opressão, né? Porque tu voltou de uma batalha espiritual, sim, né? Sim, também tem isso. Né? Pode ter sido tal. uma retaliação também. Então, assim, e assim, só sei o que eu vivi dentro do meu quarto, assim. Tinha dias que meu Deus do céu, o que é isso que está acontecendo? E era aí, o quê? Uma angústia que tu era sentia? Uma angústia e era uma pressão, talvez até uma pressão minha mesmo, como eu voltei de uma viagem missionária, eu tenho que estar envolvido 100% na missão agora e tal. Eu voltei com... Só que não era isso que Deus queria para mim. Então, é como você falou, eu estava indo contra a vontade de Deus para aquela estação da minha vida. E fica pesado. Tava muito pesado. E aí, quando o Luciano identificou isso, Murilo, você vai entrar numa depressão. Você precisa parar tudo. Pare tudo, se reencontre, vá buscar a Deus. Vá buscar qual a vontade de Deus para esse tempo, para a sua vida. E aí foi quando Deus me resgatou e eu pude voltar, assim, e ser firme. E dizer assim, eu tenho um chamado, o meu chamado é específico, o meu chamado não é o da pessoa, porque às vezes existe até uma pressão da igreja, uma pressão da sociedade. Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E às vezes, se nós não tivermos a convicção de quem nós somos em Deus, as pessoas ditam a nossa caminhada. Verdade. Entendeu? Então, quando eu busquei em Deus quem eu era e eu entendi, eu tive convicção, aí pronto. Hoje em dia eu só faço o que realmente Deus me manda, eu só faço o que realmente o Senhor já falou para mim. E aí é isso, eu tenho vivido assim uma leveza no chamado, uma leveza muito grande. Lógico, às vezes a gente se reflete, né? Tô fazendo pouco, posso fazer mais? Posso. Mas aí não é aquela coisa, sabe? Aquele peso, né? Não é aquele peso. Você nos disse que tá noivo, né? Sim. Prestes a casar esse ano que vem. Ano que vem, se Deus quiser. Eita glória. Ora se aí Deus quiser. Transfera a unção. É uma bênção. Ô Murilo, e assim... Já faz muito tempo que você vinha solteiro, tudo isso. Muito. Fala um pouco para os jovens em relação a esse tempo de espera, Sim. Santidade, né? Boa. Porque vivemos um tempo onde somos bombardeados de todos os lados. Eu, particularmente, tive que tomar atitudes Sim. sobre consumo de conteúdo do meu próprio dia a dia. Sim. Para minimizar esse bombardeio que acontece, né? Porque o diabo quer nos seduzir e eu vim desse lugar, né? Sim. Então, fala um pouco, né, para os jovens das suas... O que te fez permanecer... Certo. Eu vivi muito tempo a solteirice, muito tempo. Depois desse encontro com Jesus em 2014,
eu fiquei muito criterioso para tudo. E eu tinha um entendimento claro na minha cabeça que, assim, após a decisão de a gente aceitar Jesus, de a gente ter a nossa conversão e a nossa decisão diante dele, a mais importante seria com quem eu iria me casar. Então, eu sempre vivi muito tranquilo. Lógico, a gente começa a observar, a gente começa a ver, a gente até inicia alguns relacionamentos, ora e tudo mais, e aí quando vê que não dá certo, a gente... Mas assim, eu vivi muito tranquilo, porque eu tinha muito claro, assim, na minha mente, da mesma forma que quem está solteiro tem que ter claro, assim, na mente, o que é que você espera e o que é que... E a gente tem que se preparar também, porque às vezes a gente espera da outra pessoa, eu quero isso, isso, a gente vai até uma listinha, e tudo bem fazer essa listinha. Mas e nós, enquanto estamos solteiros, nós estamos nos preparando para ser um cônjuge de acordo com a vontade de Deus? Então foi um tempo onde eu me aprofundei em me conhecer, em melhorar muita coisa em mim, que eu identificava como que num relacionamento iria dar errado. Então, eu foquei na missão, eu foquei no meu trabalho e eu foquei em me preparar para isso. Até o momento que eu estava pronto. Quando eu estive pronto, que foi recentemente, então eu passei muitos anos aí sem procurar. Eu não procurava. Não procurava e não estava preocupado com isso. Só que aí, acho que uns 2 anos foi que onde eu comecei assim, pronto, agora eu acredito que eu estou pronto, eu quero encontrar a pessoa para casar e viver uma nova estação. Então, foi a partir daí que eu comecei a olhar diferente. Então, ia numa igreja, olhava e tal. A gente tem que perceber, né? Tem que encaixar tudo, né? Então, faz 2 anos, vai fazer 2 anos que eu estou com Jéssica e nós nos encontramos, eu fui pregar na igreja dela em Lagedo e a gente já se seguia nas redes sociais, mas não tinha nada, nenhuma conversa e tudo. E aí eu comecei a orar. Porque eu vou dizer uma coisa para você, uma das experiências ruins que eu tive. Minha experiência, não quero dizer que seja assim com todo mundo. Mas antes de encontrar a Jéssica, eu orei com algumas pessoas, 2. Só que esse negócio de você... Encontrei a pessoa que eu acho que é a pessoa que eu vou casar. Vou chamar para orar. Esse negócio de chamar para orar defrauda muito. Defrauda. Eu acho melhor você orar no seu íntimo. Você dizer, Deus, me identifique essa pessoa. Assim, se for para mim, gera a oportunidade para que a gente se encontre, comece o namoro e ore. Porque assim, esse negócio de orar antes deu errado para mim. É um povo que vai orar, mas se conversa o tempo todo, já com fica... a expectativa. Já fica com um pantinho de tá fazendo o quê? Tá onde? Chiquinho, não sei se... Pra mim não deu certo, entendeu? Pra mim não deu certo. Então assim... Eu já orei com um camarada, meu filho, que depois pra desapaixonar doeu. Não é isso, João. não é Eita, isso. negócio sem futuro. Não venha com isso. esse pantinho, não. Tá certíssimo. Ore antes. Não venha com o meu juiz de ninguém, não. Exatamente. Um monte de mulher solteira, porque você sabe que tá assim, né? Aí você joga uma dessa, João. É pra matar a mulher. A dica que eu dou qual é a dica? Eu comecei a orar antes sem nem falar pra ela. Certo. Sem nem falar pra ela, orei, Senhor, se for dar oportunidade. Chamei ela pra jantar. Na primeira noite que nós saímos pra jantar, já pedi ali namoro. Então assim, aí a partir daí nós começamos a orar, começamos a buscar o Senhor junto e estamos até hoje, graças a Deus, vamos nos casar. Mas não deu certo pra mim esse negócio de chamar pra orar antes. Não. Me defraudou ela no sentido de gerar expectativa. Quando você chega no final que a oração que Deus diz não, é ruim. É ruim. E é isso que aconteceu, né? Orei, quando chegou no final dessa oração, Deus disse que não. E aí? A pessoa já se apega, como você mesmo falou. A gente tá conversando. Eu vou lhe dizer que eu dou graças a Deus hoje. Porque Deus disse não. Mas veja bem, a benção dizia que a melhor amiga dele estava orando por nós. Aí falava dessa amiga que eu nunca vi, não. Porque fulana tá orando por nós. Hoje eu tô casada com a fulana. Eita! Vai. Mas depois de umas coisinhas que eu soube, eu disse, graças a Deus que esse negócio deu errado. Então, assim, a dica que eu dou é assim, na solteirice... Mas sofri, não vou mentir, né? Não, a pessoa sofre mesmo. Na solteirice, a dica que eu dou é assim, se prepare, esteja pronto.
para que quando Deus lhe mostre a pessoa, você esteja pronto para iniciar um relacionamento. E eu digo pronto assim, não é 100% não, porque até hoje a gente tem que fazer ajuste, né? Um relacionamento não é fácil, é complicado, a gente tem que ir fazendo ajustes, até, se Deus quiser, casar e constituir a família. Mas esse negócio de orar antes não deu certo para mim. Dá não. Nem vem com essas histórias de vamos orar. De orar juntos, entendeu, pessoal? É assim, você ora, você diz para Deus e tal, mas assim, convidar a pessoa para orar, para iniciar um relacionamento, isso aí vai gerar expectativa, vai defraudar, na minha concepção. E o tanto de cabrinha dentro da igreja que sabe que tem poucas opções, sim, né? Que fica com essas conversas, com essas histórias sem futuro. Às vezes é desculpa para não tomar atitude, né? Vamos orar. Aí não toma atitude, fica só orando e não toma atitude de iniciar um relacionamento. É verdade. Ensina esse macho a ser homem. Mas você já está envolvido, né, com ministérios. Sim. Porque a gente tem orado, Murilo, para que se levantem homens, né? A gente conhece. E é tão forte o Ministério de Mulheres. Quando chama para orar, só vai mulher. Quando chama para um jejum, mulher. Minha gente. Cadê os homens, né? Cadê o Senhor? Levanta esses homens. Em nome então, de Jesus. Por mais que, por exemplo, eu tenha minhas ressalvas sobre alguns movimentos que existem, né? Hoje tem um movimento aí laranja, que é uma bênção. Eu fico feliz. Sei lá, tem algumas coisas que talvez eu não concorde, porém, contudo, todavia, deixa se levantar Ministério de Homem. A gente quase não vê nada, né? É verdade. É verdade. Que se levante outros movimentos como esse. Exato. Né? Que alcance homens, que tragam posicionamento de masculinidade. Perfeito. Né? Que restaure esses homens, porque, infelizmente, muitos deles tiveram ausências como a gente. Exato. Né? Tiveram pais separados. Sim. Foram criados, né? Tem seus traumas. Tem. E às vezes a gente coloca um peso muito grande sobre, mas eu oro para que o Senhor restaure esse ministério, que os homens vá na frente. Amém. Eu, particularmente, não quero, não. Uhum. Nós estamos aqui cumprindo um propósito, mas eu quero que o meu futuro esposo, que os homens se levantem tomem o seu lugar. Né? Vocês precisam ser achadas. Na verdade, os homens precisam tomar atitudes. Eu acho que é porque também a gente está vivendo uma geração... Mimizenta. Uma geração mimizenta e de homens Peter Pan, né? Que diz, né? Que não amadureceram, não saíram da fase de menino para a fase adulta. Então, assim, realmente nós temos que incentivar esse tipo de movimento. Por exemplo, aqui em Garanhuns, inclusive, vai ter no final de agosto os Jovens com Propósito, que é uma ministração, são 3 dias intensos ali de ministrações para homens do meu amigo Ezequias. Se Deus quiser e der tudo certo, ele também pode vir aqui no MapaCast, vai ser tremendo. Ele ministra através da palavra para empresários. E quando eu vi isso na primeira edição, ainda no início desse ano, muito bonito de ver aqueles homens rendidos a Jesus, sabe? De ver aqueles homens buscando a Deus ali, focados em intimidade com Deus, em fazer algo que avança o reino de Deus. Então, assim, que Deus levante mais ministérios que chamam os homens à responsabilidade. Amém. Creio nisso, que se levantem mesmo. Laranja, verde, preto, azul, mas levante-se esses homens na nação, em nome de Jesus. Queria saber de você também, Murilo, alguma palavra, alguma coisa que tu baseia a tua fé, que faz você olhar todos os dias e persistir e enfim, o que é que te fundamenta? O que é que fez Murilo chegar até aqui, tantos anos, né? Firme, amando o Senhor. Sim. Eu acredito que seja justamente esse apego e esse zelo pela palavra simples, pelo evangelho simples. Eu acredito que cada vez mais a gente precisa voltar nesses marcos já estabelecidos. E isso tem me sustentado, sabe? O evangelho simples, onde tem Jesus no centro, onde não há lugar para outras coisas que não engrandecer o nome de Jesus. Isso tem sustentado a minha fé. E o que tem me desafiado e o que tem me feito, assim, persistir na missão é estar sempre lendo histórias e relatos sobre missionários e missionárias que vieram antes da gente.
Porque, como eu falei, nós estamos desfrutando de um caminho pavimentado por homens e mulheres que vieram antes, que pagaram um preço alto. Então, eu gosto de estar revisitando a história da igreja, estar revisitando a história de homens como John Bunyan, João Patton, Jim Elliot. Então, eu tenho um livro que chama, e vou deixar aqui como uma indicação, Heróis da Fé. Heróis da Fé. É um livro que tem ali o relato de muitos missionários. Então, cada capítulo você vai ver a biografia de um desses missionários ou missionárias. E é assim desafiador. Você vê o que eles enfrentaram para chegar na China, para chegar nos Aucas, no Equador, para chegar nas Novas Hébridas. Essa das Novas Hébridas também eu gosto de contar. Mais um testemunho de um missionário, John Patton, escocês. Ele foi desafiado por Deus, na verdade sentiu o chamado de Deus para ir pregar sobre Jesus nas Novas Hébridas. Eram ilhas que tinham uma tribo canibal. Ele foi chamado para isso. E aí, na hora que ele anuncia para a igreja esse chamado dele, a igreja não apoia. Um senhorzinho, um irmão muito, muito estimado por ele, chega para ele e diz: entre os canibais, não vá, tenta desestimular isso. Porque é aquele negócio, né? Quando a gente tem um chamado, a gente tem que ter a convicção. Porque às vezes até as pessoas que nos amam, por proteção, podem tentar nos parar, né? Por proteção. E aí esse senhorzinho chega para ele, diz: João, não vá entre os canibais, você vai ser comido. E aí ele vira para ele, ele diz: você vai viver, você vai morrer e ser sepultado daqui a alguns anos e vai ser comido pelos vermes. Eu talvez seja comido pelos canibais ou pelos vermes, mas no grande dia, tanto você quanto eu estaremos diante do Cordeiro. Ou seja, para ele não importava se ele fosse morto pelos canibais ou se morresse uma morte natural e fosse comido pelos vermes. Porque no final o que importa é isso, Edja. Sucesso é a gente chegar naquele grande dia e ouvir: vinde bendito do meu Pai, Deus, entrai na alegria do teu Senhor. Então assim, se a gente fizer de tudo, tiver o maior sucesso aqui na terra e chegar diante dele e dizer: eu não te conheço, tá amarrado. Serviu de quê? Nada. Né? Então, sucesso é isso. E eu tenho visto que isso tem me sustentado, sabe? Quando eu olho para esses homens, essas mulheres, eu sou desafiado e eu não tenho outra escolha a não ser permanecer. Então, nos meus maiores sonhos, e Deus sabe disso, nos meus maiores sonhos é assim, poder estar envolvido em missões, é poder, através dos recursos que Deus tem colocado em minhas mãos, também contribuir se eu não posso ir, é ajudar. Porque missão a gente tem que entender que a gente vai, ou a gente ora, ou a gente até contribui. Então, assim, o meu sonho é esse, é poder se envolver em missões. Em todos os lugares que Deus me der a oportunidade e me der a saúde, eu estarei. Então, assim, isso me desafia muito e tem me sustentado. O evangelho simples e os testemunhos desses homens e mulheres que vieram antes de nós. Nós precisamos honrar o legado deles. Nós precisamos ser a igreja dentro da igreja, o remanescente fiel, que não vai deixar aquilo que é importante se perder. Nós precisamos ser esses homens e mulheres que vamos ministrar a próxima geração. Amém. Em nome de Jesus, creio nisso. Amém. E se você pudesse, e claro, né, deixar algum conselho, né, alguma reflexão do que Deus tem falado para você, para as pessoas que ficaram conosco aqui até esse momento. Não parece, mas já há quase 2 horas, né? Eita, sério? Né, João? 1h40 já de podcast. Glória a Deus. E o que é que você poderia acrescentar para as pessoas que ficaram conosco aqui até o final? Eu vou ler o texto de Efésios 5. Efésios 5, 15 até o 20. É uma recomendação do apóstolo Paulo, eu até já citei ela aqui, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou ignorantes, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração,
dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra Amém. aqui para todos vocês que nos acompanharam Amém. até esse momento aqui no MapaCast. E quando a gente para ver o que significa remir o tempo, é justamente isso. A gente precisa otimizar o nosso tempo. A gente precisa aproveitar as oportunidades. E quando eu falo em otimizar o tempo, lógico, a gente vai fazer isso no nosso trabalho, a gente vai fazer isso em tudo, mas eu digo no avanço do reino de Deus, no reino mesmo. Nós não podemos perder mais as oportunidades. Nós não podemos mais perder tempo. E nós não podemos perder a fé. De forma nenhuma, a gente não pode, nem que naquele dia a nossa fé esteja, como diz a palavra, como um grãozinho de mostarda. A gente não pode perder de forma nenhuma. Porque, na verdade, Ed, é a fé que vai nos fazer levantar quando a gente não está bem. É a fé que nos vai fazer sorrir mesmo quando a gente está triste. É a fé de uma esperança gloriosa em Jesus que vai nos fazer dar uma palavra mesmo quando a gente está precisando daquela palavra. Então, assim, é a fé que nos sustenta. Então, assim, eu deixo essa palavra para você, que a gente precisa remir o tempo. A gente não pode perder mais tempo. A gente não pode perder as oportunidades que Deus tem colocado. E a gente não pode perder de forma nenhuma a fé. De forma nenhuma. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Precisamos voltar. Vinde e voltemos ao Senhor. Isso. Porque Ele nos despedaça, mas Ele é cura. Ele que tem um antídoto para curar. Perfeito. Né, tudo que há em nós. Exato. Então, irmãos, quero primeiramente agradecer ao Murilo, né? Eu que agradeço. Por ter respondido ao nosso convite. Sim. Eis-me aqui. Glória a Deus, muito bom esse bate-papo que tivemos hoje. Acredito que abençoou e abençoará muitos de vocês que estão nos assistindo até esse momento. Agradecer a vocês também que ficaram conosco aqui até o final desse episódio. Como eu costumo sempre dizer, vamos permanecer nele, ligados na videira verdadeira que é Cristo. Nele somos nutridos. Nós precisamos do Senhor e da presença dele mais do que nunca. Precisamos e oremos até para que seja gerado mais fome, mais sede no nosso coração. A Bíblia diz que até a vontade de adorar a ele vem dele. Então, literalmente, tudo que rege a nossa vida depende do Senhor. Para amá-lo mais, para sermos melhores. E como o Murilo bem falou, aquilo que as pessoas veem em nós de bom que há, com certeza não somos nós. É característica de Cristo em nós. Amém. Daquele que habita em nós, que é o Espírito Santo. E uma das coisas, Murilo, que eu até tô para fazer uma postagem sobre isso, né? Não há nada mais belo em uma pessoa do que o Espírito Santo, né? Exato. Porque ela pode cantar muito bem, se não tem unção. É só mais uma voz, né? Verdade. Mas às vezes tem gente que não canta tão bem, mas que atrai a presença. Verdade. Desse jeito. Né? Tem pessoas, Murilo, que não são tão bonitas até, mas o fato do que elas carregam, você passaria o dia inteiro conversando com essa pessoa. Isso. E às vezes tem pessoas que são bonitas, que é um saco. Você não vê a hora de sair de perto, porque são vazias, são... Você não dá pesadas. Conta. Você não dá conta de estar perto, né? Então, o que é a beleza de alguém ou de algo? Jesus, é nice. A presença. A presença é o que nos diferencia. É verdade, é verdade. Para tudo. Então, quer ser uma pessoa interessante? Seja cheio. Amém. Porque nos tornamos interessantes. Exato. Né? Quando temos a presença. Vou fazer um vídeo ainda falando sobre isso. Faz mesmo. Antes de finalizar, tô falando aí, agora só para descontrair, tem uma piada gospel, que fala um pouco disso, até nos faz refletir. Aquela passagem quando Jesus está entrando ali na entrada triunfal em Jerusalém, em cima do jumentinho, né? Cumprindo a profecia de Zacarias que dizia que o Messias entraria ali pelas portas de Jerusalém, montado num jumento, filho de jumenta. E aí tem uma piada, não está na Bíblia, pessoal, não se escandalize, mas conta que o jumentinho voltou para casa todo feliz.
Ai, o pessoal tava gritando, tava se prostrando, mãe. Foi incrível. Entrei lá em Jerusalém e tudo mais. Aí a mãe dele, uma jumentinha temente ao Senhor, disse: volte lá amanhã. Quando ele voltou no outro dia, sai daqui! E joga, e chicote, e pedra, e toma pedrada, e espantaram ele, e não quiseram saber dele, e aí ele volta, e a mãe dele diz que a gente só é alguma coisa, a gente só é importante quando a gente carrega a presença de Jesus. Então assim, o jumentinho entendeu, e nós entendemos essa mensagem, nós precisamos carregar Jesus, a gente precisa revelar o caráter dele, e o caráter dele está ligado ao fruto do Espírito. A gente precisa ser amável, paciente, alegre, a gente precisa ser longânimo, então assim, que fica essa reflexão dessa piadinha. Sim, algumas pessoas até que a gente sabe na caminhada, né, alguns irmãos que já tiveram uma expressão ou até mesmo uma notoriedade na nossa nação que hoje estão afastados. Sim. Sumiu, né? Você não vê nem falar mais da pessoa. E se você vê alguma entrevista dessa pessoa, certamente, né? É tanto sobre ela agora, Isso. é tanto sobre os talentos deles que, meu Deus, nem cantam mais tão bem quando cantavam, né? Sim. Alguns desafinam até hoje, né? Pessoas que tinham um domínio, um potencial gigantesco. Já vi vários vídeos de pessoas que nem um tom sabe mais. Sim. Então, literalmente, não somos nada sem a presença, mas com a presença, sim, nos tornamos até pessoas interessantes, né? Porque quando temos ele, aí redunda nele, não somos nós. Mas carregar isso, querendo ou não, de alguma forma, também nos faz, acaba nos fazendo nos destacar de alguma forma, né? E é aquilo que eu falei, tem pessoas que você, meu Deus, ama sentar à mesa, ama conversar. Talvez não seja a pessoa mais próspera do mundo, certamente não, né? Até porque não são muitas pessoas que têm condições tão altas. Mas são pessoas que dá gosto de estar perto. Carregam Jesus. Né? Ai, é bom demais. Muito bom. É bom estar perto de quem ama o Senhor. E ande com pessoas que amam mais o Senhor do que você. Perfeito. Um dos segredos que eu descobri na caminhada é: ande com pessoas que amam o Senhor mais do que você. Isso. Menos do que isso, você vai se desviar. Exato. Né? Enfim. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez, Murilo, e a todos os irmãos que ficaram conosco aqui até o final. Né? Acrescentamos aqui mais alguns pontos, mas permaneçam, deixe seu like também. Ô Murilo, tu que é blogueiro, pede aí pro povo se inscrever. Falta apenas 400 inscritos para batermos 10k. Eita, vai ser com o teu episódio, será? Em nome de Jesus, vai bater. Vai, Murilo. Pessoal, compartilhe esse podcast, curtam, compartilhe nos grupos da igreja, Amém. Porque é um podcast que tem edificado, é um podcast que tem trazido conversas que edificam. Você compartilhando esse podcast, você vai estar remindo o tempo. Amém. Porque o que é conversado nessa mesa aqui é algo que vai ficar para a eternidade. Então compartilhe, vamos fazer aí a campanha para chegar nos 10 mil seguidores no YouTube. Vamos chegar aí nos 10 mil inscritos. Então, meus irmãos, deixe seu like, comente, compartilhe. Deus abençoe vocês, permaneçam firmes. Quinta-feira que vem estamos aqui novamente às 12 horas. Deus abençoe vocês e como vocês já sabem, até lá vista.